boa noite, meus Code Lovers. Meu nome é André Luiz, sou um dos apresentadores desse nosso veículo de comunicação chamado Codecast. Sejam todos muito bem-vindos e para quem já participa desse nosso canal aqui, um muitíssimo obrigado por todo o carinho que vocês têm com a gente. Queria pedir para vocês seguirem nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso TikTok, continuar vendo os outros vídeos que a gente tem aqui no YouTube que são sensacionais. Queria passar agora a palavra pro meu querido amigo e meu outro apresentador, Luiz. Você dormiu com o Machado de Assis essa noite? Tá falando bonito? Ah, obrigado. Fiquei até impressionado. Pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um programa. Estamos aqui hoje para ter aqueles papos que eu sei que vocês gostam. Aquele papo que você sai daqui sabendo 2 vezes mais que quando você entrou nesse programa. É um prazer imenso estar aqui. Agradecer vocês por todo o carinho que vocês sempre nos dão. Prometo que a lojinha sai ainda esse mês. Já tem pessoal cobrando. Mas para começar o nosso programa hoje, queria apresentar ele, Gustavo Martos, que é docente da Unimar e engenheiro de dados. Boa noite. Boa noite, senhores. Tudo bem? Graças ao bom Deus. Boa noite também àqueles que estão assistindo, ou qualquer horário. Não somente boa noite. Obrigado pelo convite. A gente agradece. Sinto em dizer logo de cara que falar que sair daqui com mais conhecimento é uma responsabilidade muito grande. Com certeza. E eu prefiro dizer quanto mais você sabe, menos você sabe. Eu não, né? Principalmente na nossa área. Exato. Mas muito obrigado pelo convite. A gente agradece por ter aceitado. Nossos convidados é sempre assim. Eu cheguei vindo no corredor e falei, você que é o Gustavo. O pessoal não, você pede entrou muito, na minha sala mesmo. É verdade. Você entrou na sala, você é o professor, eu sou. Tem um podcast, bora. Bora? É bem assim mesmo, bem espontâneo, do jeito que a gente gosta. Mas então, Gustavo, conta um pouquinho mais da sua história pra gente conhecer um pouco melhor. Bom, daquilo que foi pautado, eu sou natural de São Paulo. Da onde? Da Moca. Legal. Ali da capital. Nascido e criado ali não naquela região, morei em vários lugares em São Paulo, mas boa parte da minha vida foi ali na Moca. Me mudei pra cá com uns 17 anos para poder fazer a graduação. Minha família é daqui também, então tinha parte da família aqui, uma parte da família em São Paulo. Então era bem... qualquer canto dá. Caramba, você ficou bastante tempo em São Paulo. Eu pensei que, normalmente os participantes que vêm aqui nunca ficam muito tempo em uma cidade só, eles saem criança de lá, mas você ficou até... Você entrevistou nômade também, né? Um vinha do interior, morava em São Paulo, voltava pro interior, voltava pro marido, o Douglas ficou na Inglaterra. Nossa, mas você saiu só de São Paulo pra vir pra cá? Só de São Paulo pra cá, bem tranquilo. Pra fazer a faculdade. Vim pra cá com o intuito de estudar mesmo. Mas você já tinha passado na facul, você veio e prestou? Vim, prestei, passei, né? Eu tinha prestado algumas em São Paulo, não havia passado, não queria esperar para fazer cursinho mais uma vez, e aí, que até então meu objetivo era uma federal, mas aí eu falei, não vou esperar todo esse tempo, aproveitar a idade também. E desculpa, atrapalhar, mas como que você escolheu essa área? Você veio direto para a área de tecnologia, falando... não, boa. Aí faltam uns pedaços na trajetória. Cara, eu estudo tecnologia desde os meus 12, 13 anos. Sério? Por quê? O meu interesse começou numa aula de português, inclusive, com a minha professora chamada Priscila, que ela criou um abraço blog. pra ela. Nem sei onde ela tá, cara, mas um abraço aí onde quer que ela esteja. Mas ela criou um blog na época pra turma, pra gente poder publicar nossas redações, para que os pais pudessem ter acesso. Que legal. Caramba. E só que assim, conforme ela foi fazendo, eu comecei a ficar extremamente interessado de como é que o blog funcionava. E aí, na época, se eu não me engano, ela estava utilizando a plataforma gratuita do WordPress, né, wordpress.com. A gente fez curso de WordPress esse tempo. É bacana, muito bacana, e eu comecei a me interessar. Lógico, quando eu fui ver o código-fonte pela primeira vez, aquele bando de HTML que até então achava que era a linguagem, mas não era, e aquele monte de PHP também misturado ali... Dá uma assustada, não dá? Dá, mas aí, ao mesmo tempo, vem a curiosidade. Como é que essa bagaça funciona? Que bagulho louco, velho. Como que alguém entende? Essa foi a primeira reação quando eu vi um código. Eu falei, isso é muito louco, mano. Exato. E como que você olha, você olha, na primeira vez que você olha um código, você fala, como que alguém entende isso? Então, eu vejo uma bagunça. Tá palavra aqui do nada, aqui, como que você colorido. entende? Colorido. Cara, assim, na época não tinha nem colorido, porque era Notepad++, o editor. Não tinha nem a fundo branco. Não tinha... Pra você ter uma noção, assim, eu comecei de fato a programar bacana, assim, em termos visuais, com Sublime. Que hoje já usei. Mal é utilizado e tal, acho. A gente deu uma estudada meio por cima. Bem basicão, tal, a escrita dele é bacana também, se não me engano ele escrito em Python. Mas enfim, meu interesse começou ali com 12, 13 anos. E
Cara, daí em diante eu comecei a estudar, porque eu queria entender, então eu destrinchava. E eu tinha um primo, que inclusive mora aqui em Marília, que a gente trocava, na época no falecido MSN, a gente trocava uma ideia pedindo para ele me explicar. E uma das coisas que eu mais me orgulho, assim, em termos de aprendizado, é a questão do autodidata. Eu nunca Sim. gostei de esperar. Eu também era um aluno bem caxias. Então você nunca foi atrás de fazer curso, você Não. aprendeu sozinho Cara, mesmo. eu ia mão meio na que massa. na tentativa e erro. Mas assim, a gente Isso é tá muito falando bom. de que ano, mais ou menos, isso? Sem entregar idades, pra ter uma noção. Rapaz, coloca brincando aí, 12 anos? Não, 12, 13 anos? 2010. É, por aí. 2010, 2011. Nessa época já tinha a internet. Tipo, Pô, Já tá de não. sacanagem. Não, mas já- tipo assim, a aí internet de hoje, o Google... Sim, já era- sim, bastante, já era sim. muita coisa. É. Tinha Já era praticamente assim, o que mudou daquela época pra cá não foi... Foi não uma foi- afirmação, foi a não foi pergunta. tanto. Ah, então tá bom. Já tinha internet. Não, já. Tinha bastante coisa. Tinha muitos tutoriais. Tinha blogs que eram específicos de como criar blogs. Que legal. Então, assim, cara, isso aí é muito bom. Resumo. Acabei aprendendo, fuçando, muita tentativa e erro. Famoso fuçômetro. Uhum. Funcionou e chegou uma época que eu consegui até criar um blog a ponto de monetizar. Gustavo, pra Caramba. gente que é a geração Z, o que é um blog? Cara, é um Twitter com mais palavras. É um X com mais palavras. Entendi. Com mais imagens. Você começou a ganhar com o blog que É você porque fez? o pessoal fala que monetizava, mas como que você monetizava um blog? Na época só tinha o Google Ads. Tinha Hum. outras plataformas, mas na época, assim, era aquela coisa meio que não tão seguro. Parecia não ser tão seguro. Mas sim, você colocava anúncio no seu blog. rodando. Exato, colocava legal. anúncio ali, vinculava algumas parcerias entre outros blogs também de mesmo nicho. Então era muito mais fácil ali de O seguir. pessoal faz muito isso hoje em dia até nos sites que programa pra empresa. Exatamente, isso É com continua. Google Ads. Muito bom. Então, assim, foi na época que uma indexação, assim, em termos de Google e tudo mais, foi um posicionamento muito bom. Acabou tudo quando eu entrei no curso técnico. Uhum. Né? Eu tô falando aí de um período de 2, 3 anos que eu consegui manter esse blog. Muitas das coisas era, assim, meio que um chupim da gringa, né? A gente pegava ali um conteúdo pronto, traduzia algumas coisas. Ah, ou até hoje. resumia. Ganhava bem? Cara, não muito. Não muito. Mas você com quantos anos você tinha esse blog? Cara, eu tinha ali, na faixa, eu comecei Dos- com 12, 13, 14, 15 anos. Ah, mas com 14, 15 anos já tá ganhando uma dinheiro Cara, com a mas internet. assim, eu falava assim, era $60 por mês. Não Na era época o muita dólar não coisa, era muito não alto, era muita era coisa. R$2 o dólar. Não, também não era Mais? tanto, já tava um pouquinho mais. Tava ali na faixa dos R$2,50, R$3, pelo que eu lembro. Uhum. Mas assim, também não era muita coisa, eu não tinha muita noção, então boa parte dessas coisas também deixava nas costas dos meus pais. Né, dessa parte mais financeira. Bom, então comecei a partir dali, o que culminou com que eu focasse meu aprendizado no que até então era chamado de web design, né, o que hoje vocês conhecem como full stack. Eu achei que o web designer era o front-end, na verdade. Cara, olha, eu por muitos anos eu achei isso, eu ainda acho isso, mas também tinha aquele viés do cara que sabe programar o front. Que nada Entendi. mais é do que o cara que vai fazer somente o front. Uhum. É que tinha um designer, antes tinha um designer que era o cara que só desenhava. Uhum. Te entregava lá algo no Illustrator ou no Photoshop, ou Não tinha Figma. não tinha nada disso, cara. E te entregava e você tinha que codar aquilo ali em cima daquilo. Uhum. Geralmente o pessoal, se era alguma plataforma da Adobe, o pessoal usava o Dreamweaver, se eu não me engano, o nome. Nossa. É antigaço, horrível pra codar, mas funcionava. Então, beleza. Era o melhor que tinha, era melhor que o Notepad++, era melhor que o bloco de notas. Entendi. Então, assim, lógico, a gente fala que é ruim hoje porque a gente tem coisa muito melhor. Com certeza. Mas na época era o que tinha. Mas pra codar, você usava o Notepad? Você usava... Cara, o Notepad++, Dreamweaver, Sublime quando foi lançado, Uhum. inclusive. Sublime craqueado também, porque eu não aguentava aquela pop-up lá de compre a licença. Tá aí a parte que você veio pra cá na Boa. faculdade. E aí fiz o curso técnico em São Paulo, pela DTEC. Uhum. DTEC. Legal. Acabei fazendo ali informática, na época, informática para internet, como chamavam. Mas, assim, para mim foi um curso bom para eu aprender mais a teoria, porque a prática eu já conseguia fazer muita coisa. Abriu minha mente em qual sentido? Muita coisa eu fazia, mas apenas por fazer, meio que mecanizado, Saber porquê, né? sem saber o porquê, como é que Uhum. funcionava por debaixo dos panos. E o técnico também, por ser técnico, ele tem a vantagem que ele aprofunda um pouco mais a prática, então você consegue colocar em outros cenários. Sim. Mas ele eu
assim, comparado com o que eu vi depois, por conta também, eu acho que ele pecava um pouquinho na parte teórica. Mas é até aí tranquilo, porque eu Você fez os 3 anos, o técnico? fiz os... Não, na minha época eram só 2. Ah, entendi. Não era integrado ao ensino médio. Você Hum. começava no segundo do médio, concluía ali no terceiro. Inclusive, um abraço para nossos alunos que me chamaram de professor, então são meus alunos, pessoal do Ah, Code Experience. isso. Excelente. Eu tenho certeza que vai estar assistindo a gente, não dei aula para eles hoje para estar aqui. E é legal você ver essa diferença que hoje em dia, como é integrado ao ensino médio, o pessoal já sai dali praticamente com uma graduação, um ensino técnico, né, um curso técnico. Tipo assim, o pessoal sai da ETEC hoje em dia, já dá para trabalhar na área, começar. Já tem um conhecimento ali, por exemplo, de um estagiário. Não sei se chegaria a ser um júnior, eu acho que depende muito da pessoa. Mas já sabe mais que quem tá no ensino médio. A gente ajuda chegou aqui muito, na não, faculdade. Sem dúvidas. O técnico ajuda muito. A gente chegou aqui na faculdade, eu sabia só C++, sabia? Eu cheguei aqui sabendo Portugal. É. Então, assim, o técnico ele é um divisor de águas, porque, de uma certa forma, a graduação, ela vamos colocar assim, ela impõe que você aprenda aquilo o mais rápido possível no primeiro ano. É. Né? Trazendo para lógica de programação, por exemplo. Você vai ver uma linguagem que você nunca viu, uma estrutura lógica totalmente nova, que você tem que unir o seu raciocínio lógico com uma estrutura de dados totalmente nova e que vai funcionar um software. Uhum. Então, para quem nunca viu isso, É uma coisa de louco. é absurdo. É muito difícil de pegar de primeira. Sim, é mesmo. Para quem vem do técnico, tem a facilidade. É, porque tem a base, né? Tem a base, provavelmente viu outras linguagens, ou se não viu outras linguagens, viu o básico ali de lógica e tá tudo certo. Eu costumo usar um exemplo, que tipo, quem tá vendo pela programação pela primeira vez, como se eu precisasse entrevistar você, eu falo português, você fala russo e ele é o tradutor. Aí, tipo assim, ele vai ser o Python e você é o computador. Eu vou falar pra ele, eu quero que ele fale boa noite. Ele vai lá e fala boa noite pra mim, eu respondo, e isso a linguagem de programação faz. Só que eu penso, quem já vem com conhecimento básico, é como se eu falasse português e você falasse inglês. Eu conheço um pouco do inglês, vou saber desenrolar pelo menos um pouco ali. É uma analogia que funciona. Porque, tipo assim, é muito assim a linguagem de programação. Porque, por exemplo, o pessoal que eu vi lá do Code Experience, a gente ficou o primeiro dia, na segunda eu dei aula pro pessoal do ensino médio, e nos próximos dias eu fiquei só no pessoal do técnico. O pessoal do ensino médio não tinha o básico, não tinha nada, como a gente se espera. Só que o pessoal do técnico já tinha lógica de programação, já sabia Portugal, estando isso no segundo ano do ensino médio. Eu saí do terceiro colegial não sabendo lógica de programação, cheguei e fui aprender na faculdade. Então, tipo assim, já é uma vantagem o ensino técnico. Sim. E é uma coisa que eu defendo. Meu irmão, assim que for pra entrar no primeiro colegial, eu quero que ele vá. Graças a Deus ele tá gostando da área de tecnologia. Porque é uma Tem que coisa trazer que... mais gente pra essa área. Tem. É uma área que... Ó, quando eu fiz, tinha um integrado já, mas só para alguns cursos. Na época, quando eu fiz, era química, nutrição... A agronomia, assim, foi muito forte, né, no ETEC. Pelo menos aqui da região. Daqui eu não sei, porque eu fiz lá em São Paulo. Ah, entendi. Então, assim, mas lá os integrados eram nutrição, química, acho que logística também, não me engano. Mas a parte voltada para tecnologia eram os 2 anos clássicos ali que o Centro Paula Souza oferecia. E seu primeiro emprego? Cara, meu primeiro emprego... Acho que passou, né? A gente não passou ainda na parte da faculdade sua. Não, nem chegou. Meu primeiro emprego foi antes da faculdade. Foi antes? Foi. Caramba. Eu fiz as contas aqui. Foi antes da faculdade. Entrei na faculdade em 14. Meu primeiro emprego foi finalzinho de 12, 13 ali. Início de 13, na verdade. 2013. Cara, foi meio que de família, né? Meu avô, ele é contador. E ele tava precisando de ajuda ali para processar algumas notas fiscais que ele tinha que fazer até então manualmente. Chegou um baita de um cliente para ele com uma porrada de notas fiscais. E, cara, não tinha abraço nem dos funcionários dele para poder fazer a conferência daquelas notas fiscais para apuração de imposto, etc, etc, etc. Pergunta se eu sabia alguma coisa de imposto, essas coisas. Mas aprendeu. Depois. Foi seu primeiro emprego na área área e o primeiro emprego da Formal, vida. Formal não, né? Era aquela coisa de família, então assim... Família. Chega aí, eu pago um almoço. Não, mentira, meu avô me pagou. Meu avô me Que pagava. bom. Era Almoço e a janta. Não, pô, tinha um salário ali, a gente tinha. Mas, assim, de projeto corporativo, sim. Mas já tinha participado de alguns outros freelas. Mas você desenvolveu um sistema de nota fiscal pra ele. Não era nem isso. Só precisava ler as alíquotas. Na época eu tava aprendendo C# no técnico. E
Meus alunos vão falar que eu fico zoando a galera do Java. Com todo respeito, o Java pagou muitas contas minhas. Nunca tive favoritismo com linguagem. Eu zoo mais pela zoeira. Tá certo. Então, assim, eu nunca fiquei preso com isso. Comecei com PHP, depois fui pra C Sharp, Java, etc. Na época eu tava com C Sharp. E basicamente só tinha que ler os XMLs que tinham ali das notas, ler as alíquotas, fazer meio que uma somatória e entregar. Pronto. Tal legal. CNPJ gerou tanto de alíquota. O XML, Eu sabia ele é o que era bom alíquota? Não, mas tá aqui, sim, passava o campo e era isso que eu tinha que ler, O entendeu? XML é legal que ele não é como se fosse um PDF, né? Ele vem em formato de TXT, né? O XML ele é um dado estruturado, né? Então, assim, ele vem tudo a parte nomeada, a gente consegue colocar alguns metadados ali dentro dele. Ele é bom. É o melhor formato de arquivo em termos de comunicação? Não. Não. Ô, Gustavo, às vezes as pessoas aqui não conhecem, consegue explicar pra gente o que é um metadado? Bom, o metadado é um dado sobre o dado. Uhum. É mais ou menos falar que assim, todos nós somos pessoas e os nossos metadados são os nossos... É igual falar, Dados é igual falar de uma foto. A foto é um dado, é uma informação Exato. e essa foto ela tem as informações Os dela. metadados de quando que ela foi tirada, onde que ela Qual que é foi o formato tirada, dela. qual que é o formato, a abertura da lente, Sim. todos esses fatores. Então, por exemplo, um metadado de um arquivo XML. Quando que ele foi criado, quando foi salvo, se ele é assinado ou não, qual que é a chave principal, qual que são os esquemas que ele tem. Para quem não sabe o que é esquema, é a parte de modelagem, né, o que define ali dentro. Então, é bem isso, a parte de metadados. Obrigado pela explicação. De nada. Não, e o XML, ele é diferente. A primeira vez que eu abri, eu falei, nossa, parece HTML. Ele segue bem bastante essa estruturado. estrutura, ele é bem Caramba, pautado. nunca abri um arquivo XML. Parece muito mesmo um HTML. Cara, dá pra transformar. Você só Dá. precisa criar lá uma chave, abre a chave, interrogação XML, pronto, virou um XML. A grosso modo, é isso. É quase um PHP. E você ficou quanto tempo lá? Não, fiquei coisa de, 1 ano, foi só pra resolver mesmo. Aí você entrou na facu. E aí, correu o médio, o terminal técnico também, conversando com Porque esse... você fazia correlato, o médio Sim, técnico. sim. Nossa, não, era rolê. não era mesmo? Não, Caramba. na época não tinha esse integrado. Aí você estudava de manhã e à De manhã era médio, à tarde eu tinha que ir correndo pro técnico. Nossa, que Era uma doideira. loucura, cara. Vocês estão reclamando demais hoje. Brincadeira. Aliviou quando entrou na faculdade? Em que aspecto? De o tempo, horário. Não, eu trabalhava já. Ah. Então não. É exatamente igual eu no ensino médio eu estudava de manhã e fazia curso no Senac do meio-dia às 10 da noite, que me dava 2, 3 cursos no Senac. Aí eu falei, não, agora eu vou descansar, faculdade. Cara, não tem essa não. Então assim, nesse intervalo terminei ali, foi algo bem rápido. Qual foi a vantagem? Aprendi muito ali sobre postura, porque, sendo neto do dono, Da tinha hora. aquela que eu tinha uma salinha ali, eu ficava com a perna em cima da cadeira, com fone de ouvido, jogando enquanto processava os arquivos lá. Fazia do meu De jeito. boa. Né? Não tinha nenhuma noção sobre postura dentro de uma empresa, sobre como falar. E sobre o que era essa empresa do seu avô? Escritório contábil. Ah, que legal. Escritório contábil. Então, mas foi aí tranquilo. E aí coincidiu de fechar todos, né, os cursos. A gente tinha acabado também esse trabalho junto com ele. Esse meu primo, que inicialmente havia me dado todo o suporte ali com PHP, parte mais web, ele comentou comigo, ele falou, cara, já que não deu certo as instituições aí em São Paulo, tenta aqui em Marília, tem referências boas e tal. Tenta. Eu falei, beleza. Peguei lá os períodos das datas, me inscrevi, vim e já fiquei. Que bom. Fiquei assim, né? Tinha que voltar para poder fazer a colação no médio. Era obrigatório. Mas já estava decidido que eu ia vir para cá. E de fato veio. E qual que é o rolê de você sair de uma metrópole e vir pro interior? Cara, Assim, muda uma chave na cabeça da pessoa, né? Pelo que a gente já conversou com os convidados. eu demorei aqui. 4 anos para me adaptar. O tempo da graduação. Você prefere lá ou aqui? Hoje eu prefiro aqui. Hoje eu prefiro Na época era aqui. pesadelo. Cara, eu tinha que voltar para São Paulo a cada 15 dias. Eu não gostava. Eu demorei muito para aceitar. É que Marília, por exemplo, agora tem pouca coisa pra se fazer de diferente. É que não é nem por não ter o que fazer em Marília. É porque imagina o seguinte, uma cidade que não para, que você sabe que se você quiser buscar um bolinho na Maria, às 3 horas da manhã, num extra, você vai conseguir. Você vai. Você vai fazer isso? Não. Mas você tem a oportunidade. Mas opção. você tem a opção. Isso, mentalmente falando, pega muito. Você pensa assim, cara, o cinema geralmente fecha o quê? Umas 9, 8, 10 horas? Sim.
Tem cinema lá que é 24 horas. Mentira. Que Tem, louco, pô, velho. Mentira, sério? Tem cinema alternativo, Deve ser muito que louco. fica aberto. Hoje nem tanto, porque o Itaú acabou fechando lá o cinema que ele cuidava, mas tinha. Caramba. Então, pô, você tem muitas opções. Você passar a sua vida inteira conhecendo a cidade daquele jeito e vir pra cá, que é essa calmaria, esse... Não, às vezes não, que você precisa de alguma coisa à noite, esquece. De manhã você Ah, pega. Depois das 10 parou. Pra você ter uma noção, pô, isso aí foi motivo assim, de muita risada quando eu me cheguei aqui. Eu não conhecia Marília. Minha família é daqui, só que eu vinha de carro. Nunca tinha vindo de ônibus, nunca tinha ido pro terminal, pra rodoviária, nada disso. Uhum. Cara, é motivo pra ser zoado aqui agora. Quando eu cheguei aqui, eu vim de ônibus, com a mudança não, pra fazer a prova e tal. Eu vim de ônibus pra eu começar a conhecer a cidade. Sim. Que também não fazia sentido eu fazer uma prova sem conhecer a cidade. Mas você, meia hora você conheceu a Marília inteira 2 vezes. Quase! Só que eu cheguei lá na rodoviária, eu vi que tinha lá, a caminho daqui, geralmente eu vinha dormindo. Só que eu percebi no ônibus que tinha uns trilhos de trem. Sim. Eu pensava assim, pô, eu moro numa cidade que tem CPTM, que tem metrô, aqui deve ter alguma estrutura que se assemelha ao metrô ou ao trem. Você ficou isso. Cara, eu cheguei na rodoviária, quando eu desci ali do ônibus, tinha uma senhora ali esperando um ônibus do circular, que até então não sabia também o que era circular. Daí lá é o ônibus da cidade, mas por que circular? Porque, pô, lá em São Paulo a gente tá acostumado a falar pelos códigos, né, das linhas, É verdade. né? Então é um pouco mais fácil, o 4029. Uhum. Você já Nossa. sabe, 4029 ia lá pra Zona Leste de São Paulo, Muito louco. né? Então, assim, eu perguntei, moça, mas assim, onde é que eu pego o trem? Uma senhorinha, pô, ela ficou me encarando, o quê? Onde é que eu pego o trem? Meu filho, essa aqui foi desativada há 20 anos. Aí eu, bacana. Ela, você não é daqui, né? Eu não. Acabei de chegar. Então eu já cometi essa gafe logo de início. Pô, porque o trilho do trem atravessa a cidade. E, Eu não assim, sabia. Não, pra quem olha, tem trem. Eu pensava Tem que um trilho de tinha, trem. porque assim... É igual tem aeroporto, não tem avião na Você cidade. pega na rotatória ali que dá acesso à Galeria Atenas, tem até o... Sim. aí nas Sim, o placas e sinaleiro tal. lá. E eu ficava... A sinaleiro é uma palavra que eu demorei muito pra aceitar, cara. Porque eu ficava assim, mas sinaleiro? Pô, em São Paulo é semáforo. Tá, Eu mas também tudo fico bem. nessa. É. Quando Essa- eu falo sinaleiro, eu falei Essa errado. questão linguística aqui me pegou um pouco no início, mas tudo bem, né? Mas hoje em dia você já fala porta. Porta, cara. Quando eu vi que eu falava verde, porta, porteira, portão, eu falei, lascou tudo. Porque pra mim, paulistano, na época, não tinha sotaque. Não. Aí até eu perceber que o paulistano fala tudo certinho, tudo bonitinho. Quase um cara que mora em Limeira. Porque Limeira fala leite quente para dor de dente. Né? Com todo respeito a quem mora em Limeira. Abraço. Abraços. E então, assim, foi um choque cultural muito forte. Mas, pô, entre eu ter esse choque e eu recuar e eu continuar estudando, eu fui, vamos estudar. Lá em São Paulo, tinha muito esquisitice. Defina esquisitice. Liberdade. Defina esquisitice na liberdade. Não, porque aqui, a Zona Sul, pra mim, é o ponto de Marília onde você vai ver de tudo. Eu já vi charrete sendo puxada por um cavalo, com um cavalo em cima da charrete. Maneiro. E acho que foi essa semana, eu tava com a namorada na moto, um cara de vaca andando na rua. Não é boi, não é cavalo, é vaca. Eu acordo com um boi coçando meu portão. Eu moro na Zona Sul. Tipo, é umas coisas assim, cara levando... já vi cara levando sofá na cabeça de moto. Tipo, é umas coisas que você fala. É Zona Sul de Marília. Você diferencia. Tá, então, se eu for trazer um comparativo, e se tiver alguém da cidade de São Paulo assistindo, perdão, porque eu vou fazer um comparativo de 10 anos atrás, que é o período que eu tô aqui. 10 anos atrás, eu poderia falar que a sua atual Zona Sul é a Zona Leste. Da onde minha noiva vem. Lá no fundão, entendeu? Você vai ver isso, em Ferraz, em Suzano. Cara, são coisas que você fica assim... Como é que pode, né? Quando eu olho, eu falo, eu amo a Zona Sul. É aquela coisa que você fica assim, caraca, aquela mágica. é bizarro. É bizarro, mas bizarro no sentido de estranho, né? Não naquela coisa pejorativa. Esses dias atrás eu tava na rua, eu dirigindo, eu desviei de um pavão. Na Zona Sul. Então, em São Paulo você é dia de bêbado. A última vez que eu fui em São Paulo, 2 lados da rua, um homem e uma mulher, nu, andando de cada lado da rua, assim, ó. Dependendo do Zona lugar. Leste.
Que lugar da Zona Leste? São Mateus. É. Ali também é um lugarzinho propício. Propício. Se você falasse que era mais a região central ali da Augusta, tudo mais, ia falar, é do lugar. Mas, São Mateus também deixa a desejar um pouquinho. É, doideira. Eu fui lá, fui um pouquinho assustado. Sua namorada de lá? É. Meu Deus do céu. Sinto muito por ela. Não, mas hoje em dia nós estamos na Zona Sul, que é parecido, então não se sente quase em casa. Ah. Mas a gente tava trocando essa ideia esses dias. Por exemplo, ó, no final de semana a gente gosta muito de tentar fazer uma coisa diferente, Marília. Sim. Mas, tipo assim, em 2 meses a gente faz tudo que tem na cidade. Só que ela fala, ah, amor, a gente mora em São Paulo, lá tem catavento, lá tem MASP, lá tem Mas vocês isso, não lá vai tem usufruir. aquilo. Não, mas tipo assim, pra você... É igual aquele negócio, você não vai, mas você sabe que tem. Por exemplo, Maria, você vai querer curtir, você vai no bosque, no shopping e acabou. Tem um boliche. Eu nunca fui no boliche. Eu também verdade. Eu fui quando era no shopping ainda. Nossa, tinha no shopping. Tinha no shopping, Maria. Exatamente. Caramba, eu não sabia. Pra você ver que faz muito tempo. Então, assim, essa questão de lazer aqui. Cara, se não for, por exemplo, um rolê com os amigos, em casa, alguma jogatina, essas coisas, eu prefiro ir pra outra cidade. Aqui eu gosto muito da qualidade de vida, assim. Isso eu concordo. Isso é um dos pontos que no início eu não conseguia entender, até porque meu ritmo de rotina de quando eu me mudei, ele continuou o mesmo, aquela correria, trabalho, faculdade, né? Tanto que, assim, acho que a primeira vez que eu andei na São Luís, cara, eu fiquei muito bravo, porque eu andava muito devagar. acelerado e a galera andava devagar e parava no meio da calçada pra conversar. Você faz isso em São Paulo, você é atropelado. Você sabia que em São Paulo tem a regra da escada? Você não pode andar, você não pode ficar parado no lado esquerdo. A Lado esquerda é esquerdo, sempre mas- livre pra passar, porque tem uma galera que vai passar vazado. Eu não sabia disso, foi atropelado. E, Só vi um nego como que é o correndo. como que era o trânsito lá em São Paulo? Porque aqui o trânsito tem aquela peculiaridade de você querer sair do seu Olha, carro, vai na A carro minha do frase outro que eu falo. e dá um Os tapinha. carros de Marília não vêm com seta, você tem que comprar a parte. E como é caro, ninguém Isso. compra. Cara, eu vou responder então a sua pergunta com algo que meu pai fez. Eu tirei minha CNH aqui. Nossa. Por aí vocês já tiveram a noção. Só que meu pai conhecia aqui a cidade também e tal. No dia que chegou a CNH, né, a provisória bonitinha lá, meu pai me ligou e falou, tô te mandando uma passagem pra São Paulo. Era uma sexta-feira, não vou esquecer. Ele me ligou falando, tô te mandando uma passagem, venha pra cá hoje à noite porque eu vou te levar pra dirigir. Você não vai dirigir em Marília. Sério? Sério. É verdade. Cheguei em São Paulo, certo. peguei o ônibus depois da faculdade, cheguei no sábado de manhã, meu pai me buscou, me largou no meio da avenida do estado, cheio de caminhões e falou, vai até em casa agora. Que legal. É, cara, Só tinha aula do simulador, 5 aulas na rua, você tem aqui em Marília. basicamente. Você dá Ou 2 seja, voltas ou no vai complexo. ou vai. Ainda tirou carta junto, né? Então, assim, é algo extremamente bom, porque o trânsito de lá é caótico muito. Mas eu acho que o povo Mais lá sabe organizado. dirigir. É, exatamente, ele é organizado, é aquela coisa, se você dá seta, a galera vai dar uma passagem. Aqui não, que você dá seta, a galera fica segurando. É seta, luz alta e buzina. Pô, É o nossa. combo. Então, assim, ali pode ter todos os defeitos, funciona. O que não funciona é quando tem, de fato, acidente, porque aí todo mundo para, vira um congestionamento, é um inferno. Pô, e o negócio do trânsito, você ficar parado no trânsito. É tipo assim, é um bagulho que, pra mim foi a primeira vez, é um bagulho de filme. Parecia que eu tava no The Walking Dead, naquela cena que os trânsitos param e vê o zumbi, tipo assim. Falei, pô, vou morrer aqui, como que eu saio disso? É. Quando eu fiquei no trânsito, eu fiquei 7 horas. Tipo assim, É, é surreal você fica 7 horas Olha, preso num trânsito. eu... Nossa, e quando eu viajei pra Ubatuba, mano. Mano, é surreal. Em- Ubatuba ali, pô, na em- serra principalmente, ali é um caos. Nossa, acho que tava previsto pra gente chegar 10h30. A gente chegou 4 da tarde. Mas é... Do outro dia. Cara, é mais ou menos essa pegada, porque, ó, eu vou pra São Paulo hoje, né? A cada 6 meses eu trabalho. 3, 6 meses que eu tenho que estar lá no escritório presencialmente. Trabalho remoto. O hotel que eu fico, hoje mudou, né? Hoje o hotel que eu fico é do lado mesmo, na mesma rua que o escritório, é maravilhoso. Que só bom. tem que andar Tranquilo. 200 metros. Mas antes, o escritório era em outro lugar. E o hotel, ele ficava de carro, no trânsito livre, 3 minutos de carro. Dava mais ou menos 2 quilômetros e 700 metros. Pelo Waze. Suave.
Pô, você vai andar o quê? 2 quilômetros, 3 quilômetros, vamos arredondar. 3 quilômetros em quê? 5 minutos? Sim. Nem isso, considerando semáforo, velocidade e tal. Quanto tempo você acha que eu levava? 1 hora. Cara, é isso. 1 hora pra quase 3 quilômetros. Pensava em andando. Não tem como, é na Marginal. Ah. Na Marginal Pinheiros, não tinha Nossa. como, cara. Eu não conheço, então... Não tem Pista. onde andar, é pista. Ah, Se você andasse ali, você poderia ser assaltado, atropelado ou qualquer outra coisa. Menos chegar no seu destino. É isso. Esse negócio do assalto em São Paulo, velho, minhas primas são de lá. A gente, quando foi essa época que eu fui com a minha noiva, a gente passou um dia na casa delas. Eles têm um negócio lá muito peculiar que é o celular do bandido. Isso eu não conhecia, cara. Tem. celular do bandido. Que elas usam iPhone, acho que é o mesmo modelo que o Você tem seu. um iPhone, por exemplo, você não vai querer ser roubado e perder. Falando nisso, meu amigo tinha... Um beijo, Carlos, eu sei que você tá assistindo. Ele foi pra São Paulo, tinha acabado 2 meses, tinha comprado um 15 Pro Max. Nossa. Se você soubesse do celular do bandido, você não teria perdido. Cara, eu falo que assim, as pessoas mais ligeiras do mundo, primeiro é o carioca e o segundo é o paulistano. Cara, fizeram ele abrir a conta do celular dele e mandar tudo. Então assim, pega um celular fuleira, mas não tão fuleira a ponto de entregar Os que ele é Os fuleira. dela é um iPhone 7. Pega um aparelhinho mais antigo, assim, sei lá, nem sei mais como é que tá. Mas pega um aparelhinho bem basicão, deixa ele visível. Meio que visível assim, num E bolso aí, de mas frente. ainda anda com outro? Guardado na bolsa, 7 chaves, Na debaixo da roupa. Cara, faz o que você puder fazer pra poder esconder o teu celular principal. É. Coloca alguns aplicativos nesse do bandido e tal. Deixa sempre uma conta com, tipo assim, R$30 no Pix. É isso. Elas em passado, de verdade, você tem quase uma cartilha pra seguir. Cara, relógio, Uber faz não muito isso. Não vá com relógio. Fone de ouvido, que aqui eu vejo a galera usando a roda em qualquer canto. Meu, lógico. Agora eu vou falar agora como forasteiro em São Paulo, porque eu já não me vejo mais como paulistano. Eu já não consigo mais ter a sensação de segurança que eu tinha antes. Aquela malícia. Né? Eu andava antes olhando por cima do ombro e tal. A bolsa na frente. Meio que no ombro só jogar, né? Andava super rápido, a altura me ajudava muito nesse aspecto. Só que, por exemplo, eu vejo a galera utilizando fone de ouvido, lógico, no meio da Paulista funciona, pô, movimentado, tudo mais, apesar de ainda ter assalto ali, pessoal que principalmente que vai tirar foto na faixa de pedestre, passa um cara com bicicleta ali, pega teu celular, abraço. Nossa, já vi muito. E só que, por exemplo, você pega, voltando pra casa, você sai do ônibus, eu acho que assim, pedir pra ser assaltado se você tiver com algum eletrônico a mais. É uma realidade doida, velho. É ruim, cara. Reflete muitos aspectos de São Paulo em si. Acho que nem convém entrar aqui. Sim. Né? Mas, assim, é complicado. Tem esses fatores, sim. Mas pra quem vê de fora é outra realidade. Se eu for pra lá hoje, eu sou assaltado em 2, 3 dias. Então, eu vir pra cá, meus colegas de faculdade, pra eles era ultrajante. Como assim um cara sai de São Paulo e vem pra Marília? Na cidade de ser jogado no Waze. E eu lá, pelo amor de Deus, cara, eu não aguento mais aquela cidade. Né? Eu voltava lá por conta dos amigos, da família. A cidade com cheiro de bolacha. E Essa parte é boa. é difícil de, vamos falar, pegar esses caras que roubam? Cara, depende. Aí não sei dizer tanto, mas... Porque esse dia eu vi um... E a nossa área é muito bom nisso, que é a parte de treinar inteligência artificial. Eles fizeram que uma câmera que capta som, houve tiro e ela consegue determinar onde foi aquele tiro e já manda a polícia. E eu falei, caramba. São Paulo agora tá com os drones, né? Tem isso também. Que A Guarda Civil tá utilizando bastante. Isso é uma coisa da nossa área que eu acho incrível. Tipo, a gente pode usar IA pra ajudar polícia, tudo. Não sou contra, mas eu tenho minhas ressalvas que os usos deveriam ser mais pautados em algumas discussões éticas, morais. Não é querer controlar, mas eu vejo que assim, tem muita coisa que é enviesada. E obviamente não é culpa da máquina, a culpa é nossa. Com certeza. Porque a gente quem cria. Né? Então eu vejo assim, cara, é bom utilizar? Mas eu acho que a responsabilidade não pode ser 100%. Sim. Ajuda muito, sim, pô. Sim. Se a gente analisar o cenário da segurança pública de São Paulo, pelo que a gente vê na perspectiva tecnológica, melhorou muito. Com certeza. Só que ao mesmo tempo tem um viés negativo.
tudo vai pesar contra também. Tem um lado Uhum. muito positivo, mas ao mesmo tempo tem um lado É negativo. aquilo, né? Quem que vigia o Que a gente não vigilante. pode. Exato. Que a gente não pode, assim. Eu penso muito que é muito fácil a gente simplesmente só concordar Sim. com tudo aquilo. Mas eu vejo que nós também temos, principalmente enquanto profissionais, Uhum. nós temos a responsabilidade de puxar discussões, de puxar ações, porque só discutir também não resolve nada, puxar ações que venham tentar eliminar esses vieses. Os vieses serão 100% eliminados? Não. Sempre teremos vieses, né? Consegue citar um exemplo? Cara, pegar a questão racial. Uhum. Quantas pessoas em São Paulo já não foram presas por simplesmente o algoritmo errar, considerando a cor da pele da pessoa? Entendeu? Então, assim, funciona. Um Funciona escândalo para que alguns deu. casos, mas nem tanto. Um escândalo parecido que deu esses tempos foi por causa de bolsista em faculdades federais aqui perto, que o pessoal pintava o rosto com tinta guache, porque eles estavam usando IA para reconhecer a foto para saber qual que era a raça, em vez de perguntar lá no site. Sim. Não precisa ir muito longe também. Eu já trabalhei em banco, já vi casos em sistemas de fraude. Lógico, não passaram, o sistema barrou. O cara pegava aquelas máscaras ultra realistas, a IA aceitava. Nossa. Só que, obviamente, precisa ter uma validação de viés. Então, o que Uhum. acontecia? Tínhamos pessoas para validar o que a IA Validava. validava. Quando chegou essa imagem lá com o cara com a máscara realista, cara, parecia um negócio de Jackass. Era nível Jackass. Quando chegou lá pro pessoal de fraude, isso, virou meme na empresa. Que da hora. Porque falou assim, pô, como é que um sistema aprovou? Então, vamos treinar para que ele evite isso aqui, né? Pegar alguns fatores e tudo mais. Mas, ainda assim, muitas coisas ainda vão depender. Eu vejo isso no cenário atual, tá? Uhum. Algumas coisas ainda vão demandar do input humano Sim. para não ficar 100% nas costas de uma IA. Sempre, eu acho que os 3 pilares sempre vai existir: o software, o hardware e o peopleware. Acho cara, que não tem como se livrar ali de alguém, pelo menos vai testar a validação da IA. Nem que seja olhar pro grosso ali, vou olhar, tipo assim, a pessoa coloca aqui na telinha 50, beleza, tá aceitável. Mas pelo menos, eu acho que, tipo assim, a um momento, isso daí vai diminuindo, mas nunca vai deixar de existir. Tipo Sim, assim, a IA nunca sim. vai ser autodidata ali, Nunca vai ser perfeita por causa que a autossuficiente. gente não é perfeita. Se a Todos gente os vacila erros que pra elas caramba, têm. O é por viés causa- parte do princípio que somos nós quem criamos. É. Um ser perfeito não cria um ser imperfeito não cria um ser O que é perfeito. perfeito para você não é para mim, não é para ele. Exato, né? exato. Então, Mas e voltando pra graduação, sim, você fez qual faculdade? Que você... eu fiz sistemas de informação ali no centro universitário. Uhum. Foi muito bom. Onde? Desculpa. No ano onde? vem. Ah, No ano tá. vem. O engraçado é que, assim, a maioria dos meus professores hoje são meus colegas de trabalho. Então é algo muito bom. Que é muito legal. É legal, cara, porque querendo ou não, assim, eu fico pensando do lado deles. Foi aluno meu, agora tá sendo um colega aqui também. E do meu lado, de ter eles como professores, né? Inclusive, tem um Botega, aliás, um grande abraço, Botega, que ele foi meu orientador tanto no mestrado, tanto na graduação quanto no mestrado. Meu amiguinho também foi meu chefe na Univem quando eu dei aula lá. Que legal. Caramba. E, hoje aquele é meu colega. Entendeu? Então, Você ainda tem. É que eu tenho essa visão com muitos professores de tipo. Aquela superioridade. O cara me ensinou isso, ele é muito legal. não, cara. Você continua vendo assim? Acho que é ou- uma admiração, né? É, uma admiração. Admiração pelo Tipo, saber, sim, sim. pelo saber. Mas a gente acaba sempre tendo outros caminhos. Né? Eu vejo, por exemplo, vou usar o exemplo do Léo, né? Continuar com o exemplo. As disciplinas que ele lecionava, eu leciono hoje. Que legal. Né? Então, por exemplo, estrutura de dados, algumas coisas ali de lógica, né? Não todas também que ele pega, que ele pega umas disciplinas que eu acho que é... Ah, não, ele é psicopata com algumas É. coisas básicas. Ele quem disse. Pode eu quase roubei o relógio dele, velho, é barato. Ah, Ele deixou moscando na mesa assim, eu falei, bonito, né? Esse Oriente aqui, Léo. pois então. E aí, só que aí, por exemplo, a admiração é assim, o que você me ensinou, cara, eu vou poder repassar agora para os meus alunos. Lógico que a didática de cada um vai mudar, né? A minha didática da dele muda muita coisa. Não estou dizendo que a minha é melhor ou a dele é melhor, não tem nada a ver. Isso não existe. Mas é de professor pra É professor. de pessoa muda para pessoa. Se você, por exemplo, sei lá, digamos que no final da sua graduação você decida virar professor também. Falar assim, o Gustavo foi meu professor. Apesar de ainda não ter te dado aula. Não é por causa que eu tive aula com você que vai ser a mesma coisa. Eu vou ter meu jeito. Exatamente, Mas eu seu também vejo jeito. pelo lado que é uma forma de você estar homenageando ele, fazendo aquilo que um dia ele fez por ti.
Mas Por exemplo, assim, você vai pegar as coisas boas, por exemplo, muitos pontos bons que a gente tava tocando aqui no off. Ele deu uma aula mais extrovertida, principalmente ele que gosta dessas coisas de usar bastante Sim. exemplo exagerado. Você trouxe um pouquinho disso pra você meio que inconsequentemente, muitas vezes. É natural, assim. Cara, teve uma vez que eu tava dando monitoria, na época que eu tava na graduação, e eu tava tentando explicar um array, um vetor, Aham. né, pro pessoal. E eles estavam assim, parecendo aquele meme do Homer Simpson com o macaquinho na cabeça, assim, batendo nos pratos. Onde está o botão qualquer no meu computador? É quase isso. E eu fiz uma analogia que a gente tava conversando antes de Aham. começar, né? Cara, tem analogia bizarra que funciona de um jeito que você pensa assim, o que vocês entendem por vetor hoje? Ah, não vou lembrar. Array. Array, O que vocês entendem por array hoje? Fila. É um conjunto de strings. Beleza. Array bidimensional. Matriz. Matriz. Como é que vocês enxergam isso no mundo real? Jogo da velha. Jogo da velha. É o tipo de coisa que na monitoria não funcionou. É. Eu tive uma turma de monitoria na graduação que o pessoal só foi entender matriz quando eu desenhei um prédio e o Donkey Kong do lado. Onde cada janela e andar representava uma posição. Caramba. Então, assim, é você meio que se inventar de algum jeito. Com certeza. A didática, ela parte justamente disso. Você saber explicar para o seu público. Sim. Tem público que você vai saber falar que, assim, indexação base 0 é sempre baseada em XY, vai funcionar. Um termo Perfeito. muito mais técnico. Tem outros que talvez no jogo da velha funcione. Outros vão ter que usar uma referência de Donkey Kong. E vai funcionar. O importante é o resultado. É, o importante é o saber, tipo assim. Exatamente. Entendeu? Ótimo. Tá valendo. Valeu. É, mas quando você dá aula, né, e você, querendo ou não, você vai usar algumas coisas que você aprendeu com os seus mentores, né? Igual tem muitos professores aqui que a gente vê que tem uma característica de dar aula que é muito idêntica. A gente tem aula com um professor que já deu aula para outro professor nosso. Aí É. fica, caramba, é a mesma coisa que eles Eu ensinam. tenho medo das comparações que fazem comigo. Mas tudo bem. A gente aguenta. É, uma coisa que aconteceu muito legal, assim, nessa mesma questão, foi da monitoria que eu comentei, com o Edson, que tá de líder de sala em monitoria, ele foi meu monitor em 2023 quando eu fiz o bootcamp. Aí. Então, tipo assim, eu tô dando monitoria na mesma sala que ele, que foi o meu monitor. Tipo assim, muita coisa que eu faço, por exemplo, que eu fiz semana passada no lugar dele, foi porque eu vi ele fazendo, vi que funcionava e vou melhorar um pouco isso, melhorar um pouco aquilo, fazer igual ele fez e você vai se E reinventando. vai chegar um tempo que, assim, você vai estar no lugar dele, monitorando um cara que fez agora. É muito Sim. legal isso. É a nossa área, isso é sensacional. Isso é muito bom, cara. Aí voltando, você fez a... Tava na faculdade, tava na boa. motoria. Eu tô perdido, então me ajuda a relembrar aqui, Não, cara. fica tranquilo. Memória de curto Na prazo é faculdade, fantástico. no ano que vem. Então eu fiz ali a graduação em Sistemas de Informação, né? Não foi em Ciências da Computação. Na época... Sistema de informação, se aproxima mais da DS ou da computação? É bem diferente. É. Mudou muito a grade, porque o ADS hoje, a gente tem ele como um tecnólogo. Uhum. Sistemas de Informação na época era graduação. Era um bacharelado, né, na Uhum. verdade. Ele era uma mistura da computação com a administração. Então, a gente tinha uma divisão, assim, hoje totalmente errônea, que a galera que fazia ciência da computação era a galera que era mais voltada para pesquisa. Enquanto a galera que fazia sistemas de informação era uma galera mais voltada para o mercado. O que é irônico, né? Porque eu fui para pesquisa. Mas tudo bem. E para o mercado também. Aham. Mas enfim. Então tinha essa pegada. Então tive aula de economia, tive aula de administração, tive várias disciplinas que na época eu achava totalmente Uhum. aleatórias. Hoje eu entendo as importâncias dela, mas a base técnica também eu tive. Por exemplo, matemática aplicada, que a galera da computação tinha, sistemas não tinham. Uhum. Né? Então era um equilíbrio ali bem bacana. Foi muito bom em termos, assim como o técnico veio trazer elucidou muita coisa teórica, a faculdade foi a mesma coisa. A prática em si eu já tinha também. Uhum. Né? Tanto que eu tive uma professora de lógica, cara, que, pô, ela me deu um 9 numa época e eu falei, cara, não dá, me deixa fazer alguma coisa pra eu tirar 10, eu trabalho com isso, como assim? Tô tirando 9? Pô, bem babaca da minha parte. Mas tudo bem. 17 anos, cara, não tem como, Eu também, jovem, às jovem. vezes eu me sinto assim. Acho que na faculdade a gente toma um tapa na cara legal. É assim, maravilhoso. O sua primeira Eu tô nota esperando, baixa. Não. Não, eu tô falando que o tapa na cara é a primeira nota baixa, foi o meu. O seu. Porque se for assim, eu vou falar pros meus alunos, cadê esse tapa que eu não vi? Tá esperando o P2? Alguns já estão considerando a sub, estão considerando o exame. Coitado sou eu, né?
Ah, que cara, tem que corrigir. eu vou ter que fazer uma sub-EAD porque eu esqueci de abrir a matéria no dia certo, por causa do podcast. A gente tava gravando, eu esqueci de fazer EAD. É isso, tá vendo? Não, mas assim, na aula, na escola, mesmo ensino médio, minha menor nota era tipo assim, 7. Tipo assim, uma matéria por um mês, tipo assim, por ano, quer dizer. Aí chegou na faculdade, 4 no boletim. Falei, como assim que eu tirei 4 em É um Python? choque de realidade, muito É. bom. É muito bom. E foi o que o Valdir falou muito na aula ontem, por exemplo, você vai estudar PHP. Aí você pega ele estudando PHP, aí fala sobre framework. Aí você vai estudar o que é um framework. Aí aparece lá Laravel. Aí você vai estudar Laravel. Aí lá no Laravel aparece o Composer. Aí você vai estudar o Composer. Aí no Composer ele toca em outra coisa. É, tipo assim, você não para de. Aí Você vai não para de estudar pesquisar, você não para de pesquisar. Aí você vai estudar os princípios de Solid. É. É isso. Aí tipo, você toma um choque, porque no ensino médio, você vai estudar matemática, raiz quadrada, aí você pega ali multiplicação, fatorial. Tipo assim, todas as matérias já tá pronta, você tem um começo, meio e fim. Você chega na matéria, principalmente na nossa, você nunca tem um fim. Nessa área você nunca vai parar. Você nunca tem um fim, cara. Tipo assim, um médico formado há 25 anos, ele não tem mais o que aprender. Ele conhece o corpo humano inteiro. Ele vai aprender uma técnica nova, uma cirurgia nova. Mas, por exemplo, você nunca vai conhecer um software por inteiro, uma tecnologia por inteiro, tipo assim, o JavaScript. A menos que você crie. É verdade. Olha, a gente tinha uma ideia. É verdade. Mas, por exemplo, JavaScript, que é uma linguagem assim que eu sou apaixonado. Você piscou, saiu um novo framework. Exato. Nossa, ainda bem que eu não programo mais com JavaScript, cara. Nossa, era Eu muita programo. coisa pra aprender. Nossa senhora. E o pior é que eu tô programando no trampo em Vue. Com todo respeito, quem utiliza JavaScript também pagou muita conta minha. Eu trabalho em Vue e estudo Vue. Só que Sim. eu trabalho em Vue 2 e estudo Vue 3. Ah, eu fiquei sabendo desse rolê. Eu fiquei Daí sabendo desse muda rolê. muita coisa, mano. Muita coisa mesmo. É. Então, tipo assim, é outro bagulho. A última versão do Java que eu trabalhei foi Java 8. Já nem sei que versão tá, já passou do Nossa. 20. Totalmente diferente. E por que o pessoal odeia o Java? Cara, não é que eu odeio o Java. Acho que odiar é um termo muito forte. Por que não ama o Java? Eu acho que, assim, a principal zoeira, e aí vou trazer um pouco pra minha época, hoje nem tanto, porque o Java, ele... Eu falo isso porque eu trabalho com javeiros da vida. O Java, ele se reinventou muito. Uhum. Acho que muito das críticas também da própria comunidade técnica fizeram com que a galera que desenvolve, aliás, hoje basicamente a Oracle, ou a galera do OpenJDK, O Java é da hora, pô. o Java ele nasceu com a Sun, foi criado pela Sun, tive um baita de um hype na época, que foi Uhum. lançado, não lembro o ano certinho. A Oracle, Desculpa, o fórum deles é uma porcaria. do que? Da Oracle. Ah, cara, da Oracle o que eu gosto deles é o banco de dados e a parte de forms e reports. Ai, mas o fórum do banco de dados é... Eu tive um problema que fizeram uma pergunta em 2009 e não foi respondida até hoje no fórum deles. Que era você lobby. É normal, cara. Isso aí tinha muito no Stack Overflow. Quando a sua pergunta ela aparecia estúpida, a galera não respondia. Comecei a usar esses dias, Stack Overflow, É. achei muito legal. É bacana. Lembra Pô. quando a gente tava na escola tinha aquele site que tinha todas as respostas de prova? O Brainly. O Braille. A gente usa o Braille. É o Stack Overflow do programador. Exatamente. Qualquer BO que você tem, alguém já perguntou lá e alguém já respondeu. Qualquer BO mesmo. É Tanto muito louco. E a parte do ego pra nossa área, ela também dói bastante, Com certeza. né? Então, assim, o que algumas pessoas começaram a fazer no Stack Overflow? Minha pergunta parece estúpida, você não vai me responder? Beleza. Eu vou usar o seu ego contra você. Então, o cara escrevia um absurdo. Aham. Por exemplo, para uma matriz ser calculada, eu tenho que utilizar ela de maneira multidimensional. Pra alguém ir lá e corrigir. Para alguém ir lá e corrigir e falar o que é o maravilhoso. certo. Ou seja, É você pega no maravilhoso. ponto fraco da galera, você vai no ego. Entendeu? Você sabe que tá errado, assim, você tá com dúvida. Você não sabe a resposta certa, Você então não você sabe, vai lá e mas- afirma uma errada. Exato, funciona. Muito bom, muito bom. Funciona. Aí a galera vai lá e responde. Então, o Stack aderir. Overflow, assim, para quem não conhece, para quem só vê ali o Gemini, GPT e afins, o Stack Overflow alimentou o GPT. Inclusive, na época, a Stack Exchange, que é quem cuida do Uhum. Overflow, até chegou a processar o OpenAI por conta disso. É mesmo? Porque imagina, estavam fazendo crawler no Stack Overflow de graça, Nossa. usando os dados dos caras sem oferecer um Pô, mas centavo. esses assim. dados deles devem valer bilhões. Por Porque isso. imagina
o tanto de informação que eles vão ter armazenado. Por isso que eu comentei, por exemplo, de ter alguns princípios que fogem da tecnologia que Entendi. devem ser colocados em Foi prática. muito que o pessoal comentou esses tempos que tava bombando aquelas fotos do GPT com o Estúdio Ghibli, e o pessoal falando, tem que ter direitos autorais e que não sei o quê. Principalmente o pessoal dos Estados Unidos, que lá é muito forte os direitos autorais, Disney, Marvel. E, tipo assim, qual que é a sua opinião sobre? O que especificamente? Eu fiz uma foto minha e da minha noiva no Boa. chat GPT com o Estúdio Ghibli, postei, ó, se o cara Tá. quiser me processar. Eu vou com uma retórica, então. Aham. Você já usou algum app, antes do GPT, tá? Aham. Algum app daqueles que permitiam editar suas fotos de um modo extremamente pitoresco? Já? Ótimo. É o mesmo, eu vou partir então desse princípio. Aham. A partir do momento que você fez o upload daquela foto, quando a gente vê que alguma coisa é de graça, não existe almoço grátis. Não. A gente tem, então, se você vai lá com o aplicativo é de graça, Se você não paga, você é o pagamento. você é o pagamento, os seus dados ali são o pagamento. Então, você concorda em subir a sua foto, você está dizendo assim, utilize minha foto para os fins que estão descritos ali. Se tiver descrito, ótimo, você pode se basar legalmente falando naqueles termos de privacidade. Uhum. Se não tiver descrito, boa sorte. Mas isso também, assim, só por estar escrito não garante necessariamente que vai ser Sim. aquela finalidade, né? Então, se você já fez isso, você já alimentou um sistema. Não necessariamente uma IA generativa como nós conhecemos hoje. Sim. Mas você alimentou um sistema que conseguia fazer algumas modificações baseadas em reconhecimentos de pontos faciais dentro de uma IA. Então, cara... Perdão, qual que é a pergunta? Sobre direitos autorais. Ah, boa, perfeito, perfeito. Obrigado. Aí, sem GPT, ainda nesse aplicativo. Aham. O aplicativo te devolveu lá a foto toda bonitinha, glib, de você e da sua namorada. A foto é sua ou é do aplicativo? Essa é a minha dúvida. Então. Eu acho que meia meia. Guarda compartilhada. Se isso for uma questão assim de valores, porque Ah, obviamente for comercializar, por se exemplo. for comercializar o impacto, que aí de fato a discussão ela passa a ter relevância, né? Sim. Se fosse comercializar, o custo, o lucro seria inteiramente seu? Seria inteiramente da empresa que fez o app? Ou seria meio a meio? Ou seria algum percentual entre vocês? Ah, é um Esse é um ponto. ponto. É a mesma coisa hoje. Você joga lá no chat GPT. Ela é tua ou é da OpenAI? Deu bem, eu acho que era. Então. E eles que estão com o BO dos direitos autorais, então. Por exemplo, o povo falava, eu vou ser processado se eu postar uma foto minha no estilo Estúdio Ghibli. Não foi você que fez a foto. A menos que eles simplesmente venham falar de licença. Mas assim, pode parecer... É sucinto também falar desse assunto sem ter muito embasamento. Eu falo isso no sentido... Como é que eu posso dizer, cara? É que eu com a IA essa semana já tive bastante discussão sobre isso. Sem ser muito pedante, você ter uma responsabilidade, você criar um negócio ali que funciona, que te entrega algo novo, inovador, pô, é maravilhoso. Aham. Mas deve ser mensurado minimamente como ele deve ser utilizado, como é que ele deve ser manipulado, né? Tanto que aí eu puxo um pouco para a minha área de especialização, que é a parte de dados, que existe um negócio chamado ciclo de vida do dado. O dado nasce e o dado morre, assim como a gente. Então, como é que o dado vai ser criado? Por quem vai criar, quem vai cuidar, quem vai armazenar, quem vai escrever, quem vai ler, quem vai reciclar aquele dado e quem vai matar, ou se ele vai alguma política, se ele vai morrer ali, e quem vai fazer a limpeza desse dado morto. A mesma coisa vale para uma IA. Dos dados que a gente imputa lá num prompt do GPT, o que esses dados estão fazendo? Será que de fato a política de privacidade que eles divulgam está seguindo as diretrizes, a risca, ou eles estão fazendo algumas outras coisas que a gente nunca vai saber? É verdade. Falando em outra questão agora. Eu tenho a dúvida que eu realmente não sei, e acho que muita gente aí também que quer seguir na área não sabe, a diferença entre analista de dados, engenheiro de dados e cientista de dados. Tá, vou colocar mais mais outro pilar. Não, vou começar pelos três para facilitar. Tem mais? Também tem o engenheiro. Tem. Não, Então, eu o falei engenheiro tem, engenheiro. mas tem mais outras vertentes que derivam entre eles. Vamos pensar numa grande teoria dos conjuntos aqui. três círculos aqui fazendo intersecção. O cientista de dados, hoje, ele é o cara que lá atrás fazia tudo. Ele fazia tanto análise quanto fazia parte da engenharia.
Eu falo lá atrás, estou falando de 10 anos, 15 anos atrás, quando o Big Data explodiu, o termo de BI explodiu e tudo Quando mais. a faculdade ainda era técnico em informática. Obrigado, exato, entregou a minha idade aqui, exatamente isso. Então, hoje, o cientista de dados, quem que é? É o cara que está totalmente alinhado ao negócio. Ele é um cara, geralmente com formação em computação ou estatística, geralmente, tá? Não é mandatório. Mas que tem que obrigatoriamente ter o conhecimento matemático e estatístico. E ele vai criar modelos de inteligência artificial. E aqui é bom ressaltar que inteligência artificial não é só generativa. Sim. Uma predição já é uma inteligência artificial. Porque ela foi gerada artificialmente com Legal. base num resultado estatístico. É simples. A gente vê hoje... Enfim, não vou puxar muitos parênteses. Então, o cientista de dados, ele trabalha nessa área, na parte mais estatística, muito enviesado ao negócio. Então, é ele quem vai estar ali junto com os stakeholders. Para quem não sabe o que são stakeholders, são aqueles que detêm a regra de negócio, de uma demanda que vem dentro de uma empresa. Eles vão estar ali a par com eles, que vão fazer. O analista de dados, aliás, antes de eu falar do analista, eu vou pelo engenheiro, que aí eu fecho com o analista que ajuda todo mundo. O engenheiro de dados, que é o que eu faço, é o cara que vai lapidar e criar esteiras de dados. Então, por exemplo, o dado vem bruto. Imagina que você pega um diamante. Vem lá um blocão de terra cheio de pedra que você não vai usar. O engenheiro de dados, o trabalho dele é fazer a lapidação para chegar pelo menos a parte onde vai começar a lapidar de fato, a deixar o diamante como que a gente conhece. Ele joga fora o que a gente não quer. Os Aí a dados gente que vai não falar de servem. normalização, a gente vai falar de... Normalização envolve aquilo que vocês aprendem na parte de banco de dados, das normas dos 3Ns e tudo mais. Mas também envolve, por exemplo, o dado da fonte X, ele vem com a fonte do André, o André me devolve um dado em XML, o Luiz me entrega um dado em JSON. Pô, eu não posso trabalhar com vários formatos, então a gente tem que padronizar. Então, Entendi. geralmente, vou receber os dois dados de vocês, vou processá-los e vou salvar num único formato. Por exemplo, o arquivo Parquet. E aí a gente trabalha de maneira normalizada, automatizada também. Né? E o que seria, por exemplo, assim, um dado que chega para você? Seria tipo assim, toda uma ficha do seu cliente? Ou seria tipo assim... Vai depender do contexto de negócio. Por exemplo, hoje eu trabalho no mercado financeiro, então chegam dados que remetem a essa parte financeira. Mas já voltou lá para sua primeira vaga. Nunca fugiu da área de financeiro. Hoje, nos últimos 6 anos, é a área financeira onde eu trabalho. Eu comecei na segurança patrimonial, na parte contábil, na verdade, que foi com o meu avô. Depois fui para segurança patrimonial, passei por alguns freelas, e-commerce e mais alguns outros projetinhos à parte. Mas, basicamente, hoje minha maior experiência é no mercado financeiro. Sim. E, tem muitos dados. Vou pegar o mais simples de todos. Formatação monetária. Vocês estão acostumados a ver inteiros, a verem ali floats, mas qual que é o ruim do float? De sistema para sistema, o ponto flutuante, ele pode ser diferente, porque existem diversas formas de você calcular o ponto flutuante. E tem sistema que não aceita ponto, tem sistema que só aceita vírgula, tem sistema que aceita T. Programaticamente falando, é sempre um ponto. Visualmente pode ter questão da vírgula e tudo mais, mas programaticamente é sempre o ponto. A questão é pegar o Python. O Python, o sistema de arredondamento dele, ele faz um arredondamento para baixo. Nossa. Então, se você pega lá, isso por padrão, você pega lá um 3,145, se você joga na classe decimal do Python, ele vai jogar um 14, não vai jogar um 3,15. Pô, isso aí quebra um sistema financeiro. Porque de centavo em centavo, Exato. 1000 clientes. Só que isso especificamente numa versão do Python, que é a versão 3. Eu tive esse problema, por isso que eu tô falando. Era o Python 3.9. Hoje a gente tá no 3.11. 3.13. É que eu passei pessoal 3.11 pra ele usar no Background. Tá valendo. Então, assim, no 3.9 tinha esse problema de arredondamento. Cara, e aí o que aconteceu? O cientista de dados me procurou e ele falava assim, pô, mas e aí? Mas arredondar pra cima também não seria ruim? Mas aí que tá, se eu arredondo o que dava... Tava dando tudo certo. Era uma linha em milhões que dava dando errado. Entendi. Uma única linha, cara. O resto tava tudo bonito. Só um bendito que tava arredondando errado. E aí vem um cientista me trazendo assim, cara, no meu SQL funciona. É o famigerado de vocês, no meu PC funciona.
Ele falava assim, mas olha isso aqui no meu SQL. E aí a gente vai pesquisar até entender que o Postgres, né, faz o arredondamento para cima, seguindo as recomendações monetárias global, e o Python naquela versão específica fazia para baixo. Nossa. Aí ficava, pô, foi um mês de dor de cabeça. 3 dias de trabalho. Ai, que bom. 3 dias de trabalho. Foi tanto. Mas foi eu e mais 2 pessoas. Entendi. Quebrando a cabeça para achar esse erro. Nossa Era eu, esse cientista e mais uma engenheira. Então, pra assim, achar um problema que, tipo, realmente era um parâmetro, cara. Você lá no Stack Overflow. Não, depois de rodar o Stack Overflow, tinha um cara lá explicando que naquela versão do Python, eles, por algum, nem lembro o motivo, colocaram ali que da classe decimal, o arredondamento seria utilizando o down, que era para arredondamento para baixo. E aí tinha que passar um parâmetro na hora de instanciar a classe do decimal, que era passar o round up. Aí funcionou. E aí, agora, faltando só o analista. O analista. Então, para fechar a parte do engenheiro rapidinho. Então, o engenheiro vai fazer toda essa tratativa do dado. Nossa, Né? ainda bem que tem você aqui, porque eu não lembro nada dessas conversas. Eu tento entender. Eu vou junto idem, com você. Exatamente. Eu vou dar onda. Que bom que vocês estão lembrando, cara. Porque, assim, eu tô seguindo o que vocês estão puxando. Então, o engenheiro ele vai dar essa lapidada do dado, ele vai integrar fontes de diversas fontes internas, então assim, os bancos de dados internos da empresa, fontes externos, APIs, etc. E vai normalizar isso dentro para que o pessoal consiga acessar. Quem são os principais clientes do engenheiro de dados? O cientista de dados e os analistas. Por que o cientista? Porque muitas vezes, e aí vinha o que o cientista tinha que fazer anteriormente, que era o papel... O cientista tinha antes um papel de lapidar o dado, que era o papel de hoje engenheiro, né, quando ainda tudo era só BI. E o engenheiro... E aí o cientista hoje ele precisa do dado também refinado para poder treinar os modelos que ele vai trabalhar, né, ali, seja de predição, seja de qualquer tipo de IA que ele venha trabalhar, mas precisa de um dado mais refinado, um dado que a gente chama de dado curado, que já a gente trabalha com geralmente 3 tipos de dados, né, na nomenclatura, na literatura, a gente fala dado bruto, da forma como ele foi criado, o dado processado, que ele é minimamente normalizado, então, por exemplo, com o exemplo que eu falei do XML JSON, cria o parquet, e aí tem um dado curado, que é o dado que de fato vai ser útil para fins de negócio. E aí, esse dado curado, ele atende mais o time de análise de dados, enquanto o dado processado, que é um dado ainda mais sistemático, ele vai atender o cientista de dados. O analista de dados, por sua vez, ele, assim como o cientista, ele também está extremamente enviesado ao negócio. Ele precisa saber a regra de negócio. Meio que o engenheiro é a ponte entre os dois. Isso. Não quero dizer que o engenheiro não tem que saber a regra de negócio. Ele tem que saber. Mas, assim, a responsabilidade dessas duas pontas é muito maior, em termos de negócio. Né? Então, o analista de dados ele vai ser o cara responsável por montar visualizações, por montar consultas. Essas agregações com dados curados fica sob responsabilidade do nosso analista. Vou dar um exemplo. Tem um dado processado lá, uma tabela lá de vendas. Pô, você enquanto diretor de uma empresa, você não quer ver venda. Você quer saber quanto você está tendo de lucro, quanto você teve ali de margem, etc, etc. Quem tem que montar essa visão é o analista. Então, ele vai condensar, ele vai consolidar todos esses dados. Então, de muitos vira pouquíssimos dados ali e vai te apresentar. Então, ele tem esse papel. E tem as posições intermediárias. Então, por exemplo, aí vem as intersecções ali entre os nossos conjuntos. Sim. Entre o cientista de dados e o analista e o engenheiro de dados, tem ali engenheiro de MLOps, que a gente trabalha. Cara, mano, não faço a menor ideia. O engenheiro de MLOps é o quê? A grosso modo, né, é o cara que entende um pouco de machine learning, mas ele produtiza esse modelo. Então, ele vai criar uma API, é um cara que também tem... Tudo isso, galera, eu entendo que assim, tem que ter engenharia de software. Engenharia de software e dados, principalmente, elas caminham juntas. Não tem como separar. Então, o cara de MLOps, ele tem que saber engenharia de software, tem que saber engenharia de dados, tem que saber machine learning. Tudo? Não. Geralmente, o cara de MLOps ele é muito mais enviesado para engenharia de dados, mas que entende como um modelo funciona. Então, ele vai conseguir criar uma API para produtizar. Então, ao invés de rodar local ali no notebook do Jupyter, essas coisas que geralmente é um ambiente que o cientista vai trabalhar, o cara da MLOps vai compilar, por exemplo, num Pickle ou qualquer outro tipo de arquivo, num MLflow da vida,
vai subir aquele modelo, vai criar uma API que um engenheiro um back-end, um front-end, vai conseguir utilizar na aplicação. Legal. Entendeu? Então tem essa ponte. Entre um engenheiro e um analista, tem o Analytics Engineer, né? O engenheiro, analista de engenharia, que é um cara com viés de engenharia, então ele sabe tratar o dado nas etapas que ele tem que ser lidado, só que ele tem o viés também de negócio. Geralmente é o cara que é meio que um Severino, meio que faz tudo, né? Eu tenho um amigo que trabalha com isso. Ele trabalha na Indicium. Não sei se o senhor conhece. Não conheço, acho que eu não conheço. O Duro que é uma multinacional muito legal. Um beijo aí, Rafael. Espero que você esteja assistindo. Ele é muito gente boa. Um ponto que você tocou, fugindo, voltando um pouquinho na história, é sobre ser freelance, que é uma questão assim que eu tenho muita vontade de fazer um freelance. Só que assim, eu não sei como que eu começo, como que eu precifico o meu trabalho, se dá pra viver disso. O que você pensa assim? Cara, minha experiência com isso, financeiramente falando, foi boa. Uhum. Assim, eu tive que jogar algumas cartadas um pouco altas na época. Querendo ou não, recém-formado, tinha coisa que eu fazia durante a graduação também. E você virar pra alguém que tá precisando de um projetinho, freela geralmente a galera não quer pagar muito. Só que aí você tem que jogar, pô, faz o seu. Eu falo assim, irmão, confia aqui que... Confia no pai. Confia no pai. Vai sair, assim, o que você pediu vai sair, ó, no jeito. Bom, Aí você joga teu preço. sim. Não é nem teu preço, não é teu valor. Joga o teu valor ali. Sim. Lógico, se pensar assim, pô, dá pra viver de freela? Cara, hoje eu não faria. Hoje eu não consigo pegar freela. Dá vontade, às vezes, assim, pelos valores, que assim, cara, é uma graninha rápida. Mas assim, Que tipo de freela a gente tá falando? Um website ou sistema? cara, eu pegava mais assim, desenvolvimento de integração. Que é coisa rápida. Uhum. Você tem um sistema, você tem que integrar com o outro. Às vezes é bem carnicento, porque geralmente um dos dois lados, ou pior, os dois não tem documentação. Aí você tem que se virar. Leva um baita de um estresse, leva um tempinho, mas assim, sai. Uhum. Isso eu peguei muito na época do mestrado. Opa, podia ter falado isso. Mas tudo bem. Mas a questão dos freela que você fazia, você pode dar um exemplo? Fiz... Cara, o do meu avô eu considero como freela, vai. Sim. Mas não é um caso. Teve um freela, por exemplo, que eu peguei que eu tinha que integrar bases. Então, por exemplo, tinha a base de dados da empresa, era arquivo, cara, que hoje nem existe mais. É um arquivo chamado DBF, Database File. Nossa. É, dos anos 70, cara, isso aí. Caramba. E tinha que converter, tinha que jogar isso dentro de um banco relacional. Um Postgres da vida. Sim. Um Postgres, MySQL, enfim. A empresa na época usava MySQL e depois migrou para um Postgres. O que eu tive que fazer? Ler byte a byte, porque não tinha ferramenta para ler. Eu abri uma documentação que eu achei antiga pra caramba, de como ler um DBF, e ele explicava a posição de cada byte do arquivo, de como ler. Então, do byte 0 até, sei lá, Y, tal valor, representa tal coisa. Do Y mais 1 até X, outra coisa. Meu Deus. Mas foi uma experiência bacana. A expressão escovar bytes realmente foi o que eu fiz. Foi um dos projetos mais bacanas em termos de freela que eu fiz. Aí você cobrou já um salário mínimo na época. Cara, foi um projeto que eu fiquei 2 anos. Caramba. 2 anos. Foram 2 anos? Mas assim, não era constante, tá? Era, entendi. assim, esporádico. Mas todo mês tinha que fazer alguma coisa. Era coisa que eu conseguia fazer, sei lá, no final de semana. Que legal. Mas tinha que fazer. Por exemplo, hoje que a gente vê, tem muito freela de vender no site mesmo, né? Sim. Que é uma área assim que eu até penso, mas, por exemplo, eu falo fazendo tempo livre, eu não tenho tempo livre. Fazendo estágio, trabalho, faculdade, tempo livre é uma coisa que não existe. E o tempo livre que a gente tem, que é no final de semana, a gente tá aqui na faculdade estudando. Sábado foi muito bom, a gente chegou no Caio, abre uma sala pra nós aí. E nós ficou o dia inteiro. Tanto que a gente estava nós e o porteiro, o cara que fecha o bloco. E o cara só pediu, vamos embora, pelo amor de Deus. Tava o Zezinha lá no bloco com a chave, né? Ah, Ele lá. ficou na porta esperando nós lá, tá sendo vigiado. Cara, então assim, se você olhar no Brasil, tem bastante freela nos Estados Unidos, nem falar nos Estados Unidos, na gringa, como um Sim. todo. Tem o que a gente chama de contracts, que de fato são os contratos, só que ali são os contratos. Você contrata você vai trabalhar pra mim por 3 meses e acabou. Legal. Beleza, se eventualmente eu quiser prorrogar, a gente negocia, mas é um contrato. Uhum. Então assim, eu acredito que tenha mercado, mas pra mim hoje, por exemplo, psicologicamente falando, não vale a pena. É muito estresse.
Né? Então, pô, deixa quieto. Eu prestava freela como fotógrafo. E, tipo assim, a responsabilidade que você tem nas costas é muito alta, velho. Pô, eu tava que era um aniversário de gêmeas. No meio da festa, o cartão deu pau. Aí eu liguei pra minha patroa, porque eu tava lá fazendo freelance pra ela. Falei, me manda um cartão por um Uber, entrega agora. Tipo assim, eu perdi 15 minutos de festa. Eu quase soube o esporro da mulher. Não, que não sei o que, vai tirar foto das meninas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo assim, é uma responsabilidade enorme. Sim. Aí imagina você tá lá fazendo freela de uma empresa da database deles. Aí você vai lá e sem querer, derruba tudo, perde tudo. É uma responsa muito eu louca. trabalhava com backup. Ai, que bom. Mas, falando nisso, a gente deu uma pulada aí, né? Tava na parte da Eu já nem sei. faculdade, a gente nem passou da parte da faculdade. Cara, foi e voltou. Vamos tentar dar uma aceleradinha. Bora. E A como é gente que foi esse rolê da faculdade seu? Qual rolê, cara? Eu já nem sei onde a gente parou. A gente tinha parado. Quando você entrou na faculdade ali, Quando entrei na seus faculdade. professores foram seus amigos. Isso, nossa, dessa parte aí a gente É que eu voou. não posso nem falar que quais professores eu comigo pro bar, porque eles estão aqui hoje, né? Não, mas galera, gente boa. Cara, quando eu cheguei na faculdade, teve esse choque cultural da galera que falava assim, pô, você veio de São Paulo e tal, mas você veio pra Marília. Porque a galera queria sair daqui quando você formasse pra ir pra lá. E, inclusive, aconteceu com alguns conhecidos meus, né? Mas, pô, Você acha tranquilo. na questão de trabalho, lá é melhor do que aqui? Na nossa área. Cara, Por exemplo, você trabalha trabalhando pra lá. remotamente hoje... não, em termos... De oportunidade de trabalho, eu falo. Sim. Porque, tipo assim, eu vejo umas empresas que pedindo, pra estágio, tá pedindo, tipo assim, 10 anos de experiência quase. Tá pedindo uma stack É uma muito das completa. coisas, é uma das coisas que eu tenho uma crítica muito forte com o mercado de tecnologia de Marília. É Acho bom, que você conversa com o bom. Júlio esses tempos, que o pessoal daqui de Marília é muito exigente, cara. Cara, eu vejo que assim, não faz sentido você cobrar de um estagiário uma porrada de conhecimento. Sim. Mas se for Você- estagiário que ele tem experiência, eu acho. Então, você pegar um estagiário que ele conhece a base é uma coisa. Você querer contratar um estagiário porque você não quer pagar um júnior ou um pleno é outra coisa. É muito assim, por causa que os requisitos é o que você tem que ter pra entrar. Aí tá uma lista desse tamanho. Exato. Mas tem alguns que se são a vaga honestos, pra que- você aprender. Tem alguns que são honestos, tipo, pra front-end, estagiário front-end, tem que saber HTML, CSS, Sim. e é desejável, seria bom se você soubesse. Viu 2, viu 3, Vue. React, Next. Agora, quem coloca nos requisitos é tipo surreal. Não, você fala. cara, não dá. Era uma coisa que eu vejo assim. Pô, o mercado de Marília, e eu vou generalizar, tá? Não são todos os casos. Ele cresceu, pelo menos na época que eu fiz a graduação, a passos relativamente lentos. Mas porque era de fato, era um negócio que estava emergindo ali, estava crescendo ali. Então, assim, hoje, para vocês, tá excelente a quantidade de empresas, o que é ofertado, tudo mais, do que eu vejo aí, né? Só que eu concordo que sim, essas questões do que é requisitado, daquilo que é desejado, a comunicação poderia ser bem melhor. Acho que seria menos frustrante Sim. para a galera que vai se candidatar e também para quem vai recrutar. Quando você se candidata na empresa, você gostaria de ouvir uma resposta, seja ela positiva ou negativa. Esquece. Sim. Esquece. Isso é muito importante. Eu concordo, mas... Chegar aquele e-mail, não foi dessa vez. Ok, mas você fica naquela Olha, expectativa. Se você pensar um cenário onde isso 100% das vezes ocorra, é utópico. Não vai rolar. Entendi. Existem diversos fatores. Ou a empresa não tem demanda, a empresa recebe uma demanda muito grande, não tem como responder todos, porque eles também não têm braços para isso, ou porque a empresa simplesmente não quer. Ou porque a vaga foi fechada, ou porque eles já fecharam com... Tchau, vaga- obrigado. Não tem muita coisa. Então, assim, cara, não criar expectativas. É evitar se frustrar. E você acha que tá difícil entrar na nossa área ultimamente? Tipo, cada vez mais difícil, cada vez mais fácil? Qual que é a sua opinião sobre isso? Depende. É porque a gente também comunica muito com o pessoal que tá pra entrar na faculdade. Tá. E... Eu vou falar como recrutador, então. Eu também contrato pessoas. Legal. Uma coisa que eu vejo, e aí num cenário pós-pandêmico, a gente teve uma bolha na nossa área, que muitos migraram para a área. Sim. Teve também quem já estava na área, mas fez steps ali de promoção muito rápido. Então teve gente que assim trocava de emprego porque ia ter o título de especialista, sendo que o cara era sênior na outra empresa há 1 ano. Entendi. Né? Então, para quem não conhece, geralmente utiliza-se ali o estágio, júnior, pleno, sênior, especialista, step C, e aí vai. Né? Os tech leads da vida. Mas tem a hierarquia ali bonitinha.
Então, muitos ali nessa bolha da pandemia aproveitaram para fazer esse rodízio de empregos, considerando somente o fator financeiro. Então, você está me pagando mais, eu trabalho para você como sênior, você vai me pagar um pouco mais, mas você quer me contratar como sênior, mas eu não vou aceitar. Eu quero que você me contrate como especialista. Na época, a demanda precisava. Então, Sim, beleza, eu vou o te mercado contratar como cresceu especialista. Só que isso gerou o quê? Agora, a bolha baixou. A bolha estourou, então agora a gente vai pagar uma conta muito grande. Que é o quê? Vem quem de fato está no mercado e condiz com aquela posição que ela tem, versus as empresas também estão com receio agora, porque as empresas falam, mano, eu contratei uma galera aí que se titulava sênior especialista, uns tech lead maluco. Era júnior. Entendeu? E aí, pô, como é que fica? As empresas têm receio. Então, hoje, estou falando isso não para quem está chegando, mas para quem já está em cargos mais altos. Tem uma cobrança maior. E acho que é uma cobrança muito parecida do que estava no cenário pré-pandêmico. Para quem está chegando, eu acho que as empresas pesam sim um pouco a mão. Como eu falei, pô, não dá para chegar para um estagiário e pedir tal coisa. Você quer pedir tal coisa, uma lista de requisitos, contrata um júnior. O pessoal prefere contratar 2, 3 estagiários do que um júnior. Porque aí vai falar da parte de mão de obra barata, né? Aí é outra história. Então, assim, tem mercado. O pessoal fala, tá saturado. Cara, qualquer área tá saturada. Se a gente for ver direito, mas medicina, a faculdade, né, tecnologia, administração, tudo. odontologia. Tudo. Mas aí que tá. O que é estar saturado? O mercado tá cheio, não ter vagas, ou as empresas também se flexibilizarem um pouco? Então eu vejo que assim, cara, quem vai entrar, de fato, o profissional que puder ali, né, bater no peito e desbravar, falar assim, eu não sei, mas eu vou atrás, eu vou fazer, vou dar um jeito disso aqui acontecer. E a empresa também que, obviamente, saber reconhecer isso. Sim. Porque a gente sabe que também tem as empresas que aproveitam isso e, pô, eu tô ganhando em cima do cara e tá tudo certo. Então, é saber, assim, uma coisa que eu aprendi muito, é você saber quando você é explorado e tomar o cuidado também para você não ser o cara que vai explorar a empresa. Sim. Tem que ter um bom senso. Não adianta você chegar com uma cartada na empresa e falar, eu quero tanto. Tá, mas você tem capacidade para entregar isso? As suas demandas hoje, do que é requisitado de você, compete com isso? O que o mercado diz a respeito e tudo mais? Por que você deveria ter isso? E do lado contrário, a empresa te virar e falar assim, tá, é reconhecer também. Pô, você vê isso aí nas histórias de LinkedIn. Eu tinha um total ali para gastar de 10 mil reais. Aí a pessoa falou que contentava receber 6. Então eu vou pagar 6 e eu saí com 4 mil de lucro. A empresa saiu com 4 mil de lucro. Meu Deus. Histórias de LinkedIn. Mas é um exemplo muito bom. A empresa, cara, poderia simplesmente ofertar os 10. Entendi. Se ela tem esse dinheiro pra pagar, se ela imaginou pagar esses 10, paga os 10, pô. Pô, já tava previsto no orçamento. Sim. Então por que não gastar? É difícil, e sim. A gente fala muito com o nosso público. Uma dica que você tem pra quem quer entrar na área, por exemplo, você é um contratado seu. Não entra. Por exemplo, assim, vou passar na vaga ali que você tá como recrutador. O que você pede de soft skill e de hard skill? Cara, pra mim, hard skill é a última coisa que eu olho. Porque isso é uma coisa que o Valdir bate muito nessa tecla, que às vezes falta soft skill, falta a pessoa saber se comunicar. É isso. Cara, olha, sobre hard skill, você consegue pegar numa conversa se a pessoa sabe ou não sabe. Sim. Você fala assim, pô, como é que você fez tal coisa? Eu não sei nada de view, tá? Se você me perguntar alguma coisa e eu der uma enrolada, você vai saber que eu não sei. Se eu chegar aqui falando pra você, não, você faz tal coisa, puxa tal... me pegou nessa essa semana. Viu? Mas tem vezes que eu falo com isso com meus alunos, chamado oral. Tem trabalho, faz um projetinho, vem me explicar isso aqui, o que ele faz? Por que isso aqui foi feito dessa forma e não de outro jeito? Eu vou admitir, eu mostrei pra ele um código que era do André. Botega, se você já lançou a nota, revise, por favor. Tá gravado. Mas então... Acontece. Tudo bem. Alunos. Alunos. Os Foi anjos. só na matéria dele, prometo. É pessoal. Então, assim, hard skill, tanto que eu sou dependendo da posição, sênior, especialista, eu não faço entrevista técnica. Do cara ter que programar alguma coisa, não. Às vezes no discurso dá pra pegar, dependendo da pessoa. Sim. Tem pessoas que são mais retraídas, que a gente vai falar de soft skills daqui a pouco. E aí que, pô, tem que passar um testezinho pra pessoa fazer.
Mas a nível de soft skills, cara, postura, comunicação, basicamente, de uma maneira extremamente resumida, é saber conversar, saber explicar o que você faz, o que você não faz, ter a humildade também de falar, tipo, cara, isso aí eu não fiz não. Isso eu não sei. Entendeu? Eu não sei, mas é aquele eu não sei, mas assim, se jogar no colo, a gente resolve, a gente vai atrás, a gente aprende. Entendeu? Por isso eu acabei de admitir que eu não sabia fazer o código. Não, Falei pro André, passa pra mim e me ajuda. Mas, por exemplo, é virar assim, nossa, eu nunca vi isso, que difícil. Cara, você tem duas opções. Ou você cruza o braço e não faz nada e fica Ou você ali vai atrás e choramingando, aprende. ou vai atrás e aprende. Entendeu? Então, assim, é um negócio que eu via muito na graduação e eu tento falar pros meus alunos hoje. Cara, não é tudo que você vai ver na faculdade. A gente tem pouco tempo, estamos falando aí de 3, 4 anos. Meu, muita coisa que vocês têm para aprender. Não dá pra gente passar cada tudo. semestre uma linguagem diferente. Uma linguagem, uma tecnologia. A linguagem pela linguagem, para mim, ela é indiferente, mas o recurso tecnológico ali, o que você vai aprender para utilizar o ferramental como apoio, cara, tem muita coisa para ser ensinada. Por exemplo, na estrutura de dados, tem um monte de coisa que dá para ser estudada ali, mas não dá para passar tudo de imediato. Então vai caber a quem? A vocês. É vocês falarem assim, mas o professor lá, os meus professores não passaram muita coisa. E de verdade, vocês vão chegar no mercado de trabalho, vocês vão ver um monte de coisa que vocês não vão aprender na faculdade. A faculdade, ela vem com a base, ela vem trazer uma excelente bagagem para vocês, só que existem caminhos que vocês vão ter que percorrer sozinhos. Sim. Então, assim, eu vejo um pessoal criticando, mas, é isso, você tem que fazer a partir de agora o seu. Vocês são adultos. Vocês pagam um boleto, entendeu? Vocês têm que dar suas informações para a Receita Federal. A partir desse momento, cara, vocês têm que ir atrás de vocês. Tem que se virar. Tem que se virar, entendeu? Então, assim, na faculdade, vou conseguir passar tudo para vocês? Não. Tá com dúvida? Às vezes, na correria, a gente não consegue responder tudo. Às vezes, pela falta de tempo, não dá pra pegar Porque também, e-mail. do que adianta só pela faculdade? Ah, beleza, na faculdade eu tenho um 10. Caramba, sai lá. Vai lá pro mercado de trabalho. O pessoal acha que vai fazer um CRUD. Não vai fazer um CRUD, vai fazer um FOR. Sabe, umas coisas bem... Não Aquele tapa na cara que a gente tomou quando entrou na faculdade, a gente vai tomar quando entrar no mercado de trabalho. Vai acontecer. E assim faz parte da vida. Vai tomar quando pegar uma vaga de júnior pra pleno, de pleno pra sênior, você vai falar, isso que é a vaga, isso que é o mercado de trabalho. São responsabilidades que a gente tem que adquirir. Uma coisa que eu vejo que é assim, vocês chegam aqui com o quê? 17, 18 anos também. É um balde de água fria que vocês recebem, porque até então vocês estão num certo conforto. Querendo ou não, tem o respaldo dos pais, por conta da escola. Sim. A escola também abraça um pouco mais, né? Posso estar generalizando, mas em meios... Chega na faculdade, vocês vão ter apoio? Vão. Só que vai chegar num ponto que o professor vai virar pra você e falar assim, por que você não fez o seu? Mas eu não sabia. E por que você não foi atrás? E é o tipo de coisa que muitos de vocês não estão preparados, porque nunca tiveram essa experiência antes. É o choque que você acabou de falar. Então, assim... Quanto mais cedo você entender que esses choques vão acontecer, que você é a única pessoa responsável pelo teu futuro... rolê. Cara, aí fica bem mais fácil de você seguir a vida, fica bem mais fácil do que... Você aprende... Uma filosofia que a gente tem aqui no programa é você aprender com o erro dos outros também. A gente chama o convidado, e o que você fez de certo, o que você fez de errado, a gente toca muito nisso. Cara, e na questão da faculdade, você vê muito as outras pessoas tomando esse choque de realidade. Tanto que eu acho que foi o Claudinei que falou da regra dos 30% pra gente. Que ele falou que somente 30% da galera termina o curso. Eles vai tomando esse choque de realidade. Foi o Valdir. Eles vai tomando... E o Valdir é o cara que mais dá choque de realidade na gente. Minha turma começou na graduação com 60 alunos, terminou com 17. Nossa. A gente começou com 60 e já tá com uns 40. E 17 era muito, viu? Não, 40? Bem menos. Não, 40 matriculado, mas que vem uns 30. Tá. Então, assim, tem essa questão. Eu troquei ideia com o menino que era da... A gente trocou de sala umas 2 vezes no terceiro termo, então a gente teve tempo. E ele começou a namorar a menina da faculdade, ela fez o primeiro ano junto com a gente. Aí eu falei assim, eu nunca mais vi ela. Ela falou que não era pra ela a área. Tipo assim, aconteceu muito isso, pessoal. Que é normal. Internet, o pessoal da internet hoje em dia vende muito. Vire dev júnior em 6 meses.
E o pessoal, tipo assim, por mais que não veja, Eu fica adoro com isso na cabeça. Fica com isso na Isso cabeça. me dá raiva, não sei porquê, porque eu já caí nessa, acho que uma vez, duas. Tem uns gêmeos no Instagram que eu vou capotar eles no braço. Vire Dev Júnior em 6 meses. Eles passam um projeto em HTML pra você fazer. HTML, CSS e JavaScript Pra virar júnior? básico. É. Cara, isso eu me vou me irrita, abster de isso me irrita opiniões. muito, cara. Eu fiz 2 Mas agora cursos imagina deles. que isso também acontece pra sênior especialista. É. Como assim? Torne-se especialista em 6 Ah. meses. Cara. Não. Especialistas são 6, 7 anos Não, de cara, experiência. quando a gente fala especialista, sênior especialista, a partir do sênior, você passa a ter uma. Eu tive um gestor, inclusive, Arthur, um grande abraço pra você, que a gente lidava com régua de carreira da seguinte forma: o júnior é o cara que ele tá aqui pra aprender, é quase um estagiário, mas é um cara que tem noção. Ele sabe o básico do básico, sabe se virar, só que tem que ter alguém ali no pé. É um cara que vai ter que ser meio que ter uma babá. Normal, pô. O cara tá aprendendo. Quando a gente era criança, a gente for parar pra pensar, tinha gente cuidando da gente. Com certeza. É igual a nossa evolução enquanto pessoa. E o Júnior é adolescente. Ele sabe o caminho, mas ainda faz umas cagadas de vez em quando. Não, esse é o pleno. Ah, Esse é o pleno. O Esse- pleno é o cara que acha que... É aquele cara... É o adolescente de fato. É o cara que acabou de sair da infância, mas acha que é adulto. Faz uma porrada de cagada. aham. O sênior tem que corrigir. E é o cara que geralmente fica assim, meio que Ele fica no meio termo ali. Fica no meio termo, mas assim, é um cara que ele é esperado dele a execução. Entendi. Que ele entregue. Então, assim, digamos que você seja um pleno. E a gente trabalhe junto, eu vou esperar que você... Eu vou te passar uma tarefa que você me entregue aquilo. Só que eu sei que eu tenho que te entregar aquilo relativamente mastigado em termos de negócio. E o que é esperado, e aí, né, nessa discussão que eu tinha com esse meu gestor, o que era esperado ali de um pleno para sênior? Que o cara começasse a se interessar pelo negócio, que ele começasse a ter um pouco de voz Sim. e começar a dar opiniões, assim, participar, de interar sobre o negócio. Que, pô, a partir de sênior, se você não souber de negócio, tá errado. Porque até pleno você é totalmente operacional. O que seria saber de negócio? Saber de negócio é você estar... Se você trabalha, por exemplo, no meu caso, com um banco, você tem que saber de regra financeira. Entendi. Você tem que saber como é que o banco funciona. Entendi. Se você trabalha na metalúrgica, você tem que saber da parte metalúrgica. Eu acho que a nossa área é a única que você consegue trabalhar em qualquer outra área relativamente. Por isso que tecnologia é meio. Na maioria dos casos, tecnologia é meio e não fim. É O verdade. que é tecnologia como fim? Uma OpenAI, que entrega uma tecnologia como fim para vários negócios. Entendi. Uma tecnologia como meio, o que é? A tecnologia sendo utilizada para otimizar processos que vão auxiliar você no seu produto final. Seja ele um banco, um hospital, uma metalúrgica, um e-commerce da vida, qualquer coisa. Essa semana lá no nosso Code Experience tem uma menina que ela faz na ETEC, ela faz a parte do agro. Uhum. E tá lá no curso porque ela quer pegar um pouco de Python para otimizar os processos que ela tem na matéria de agro dela. Tech como meio. É muito É legal isso. isso. Eu não vejo nenhuma outra área que seja tão versátil quanto a nossa. Sim. Por exemplo, o pessoal que eu trabalho, eles estão fazendo pós em agronegócio e estão desenvolvendo sistemas pro pessoal do agro aqui da Unimar. Então, tipo assim, quem vê de longe, pô, o cara faz a tecnologia e tá fazendo agronegócio. Cara, não precisa ir muito longe. Alguns anos atrás, aí eu acho que eu vou já focar falar isso e eu já volto Ok. puxando o gancho. Alguns anos atrás, se eu não me engano, a FAMEMA, ela Aham. lançou um programa de mestrado multidisciplinar. Era um programa que você era um mestrado para medicina, Uhum. só que aceitava a galera da tecnologia, da educação e mais umas outras tantas áreas. Muito legal. Então, assim, geralmente você vai fazer, eu quero fazer um mestrado em computação. Você tem que ser formado em computação, Sim. né? Ou uma área Áreas correlata, correlatas. áreas correlatas. Esse programa que a FAMEMA abriu era interdisciplinar. Por quê? Você fazia projetos com outras pessoas. A galera da tecnologia nadou de braçada. Que legal. Porque, pô, você tinha a galera da educação, galera da saúde, galera de uma porrada de área Aham. que você falava, galera, eu vou automatizar tudo isso aqui. Entendeu? E eu falo assim, quando a galera pergunta por que eu escolhi essa área, eu sou preguiçoso. Eu escolhi essa área porque eu sou preguiçoso, eu gosto de automatizar coisas. Não é porque eu não gosto de ficar... Cara, eu odeio papel. Eu não gosto de ficar fazendo as coisas manualzinho ali. Eu prefiro gastar 3 dias fazendo um negócio, sendo que eu vou passar 3 anos sem encostar naquilo. Mas- Uma das minhas maiores felicidades foi quando eu descobri o Pai Autogui. Que você, tipo assim, era muito manual as coisas que eu fazia aqui no EAD. Mas era muito repetitivo. Então, tipo assim, eu tinha uma tabela com 300 cursos, eu tinha que entrar no Moodle e colocar a nomenclatura do módulo. Assim, repetitivo. Eu fiz lá um Pai Autogui em um dia
e deixei lá. O que eu fazia em uma semana, ele fez em 2, 3 horas. Se soubesse técnica de engenharia de dados, nem isso precisava. Ia ser muito mais simples. Pra quem não sabe, PyTorch é uma framework de Python que a gente consegue mexer com o teclado e o mouse direto pelo código. Muito Você coloca maravilhoso. as coordenadas lá e ele faz. E tem como transformar isso num executável. Foi isso que o Luiz fez. Muito E que bom que você não fez um update sem ar, né? Que A bom. gente só dá valor quando perde. O que você É. perdeu? Todos os usuários. Já, Todos os usuários têm nome pontos teste. negativos, já passei por isso. Já. Inclusive, manda um abraço pro seu aluno Luan. Luan. Ah, Do C. sei. Da turma C. Hoje ele pediu música no Fantástico. Por quê? Ele jogou 5 vezes o sistema. Ah, tá de sacanagem. Pô, eu vou encontrar o Luan amanhã, eu vou zoar ele. Por favor. Nossa senhora. Bom, Hoje mas foi o o- recorde dele. Hoje foi o Mas recorde. aí, voltando à perspectiva de carreira. E o que eu tinha com esse meu gestor. Para essa perspectiva de você ir para sênior, você tem que também saber muito da parte técnica. Uhum. Só que se você saber a parte técnica é no sentido de você conseguir capacitar outras pessoas. Então, se você tem um júnior e um pleno, você tem que cobrir assim, você tem que dar um suporte para essas pessoas. E responder Tem a que ser o- bronca tem deles que ser o também. pai deles. Exato. Né? Sabe aquele meme que tem lá do soldado enquanto você tá dormindo? Esse é o sênior e ali é o pleno ou o júnior. Entendi. Que tá deitado. O sênior tem que segurar essas broncas. Nossa. O especialista é um cara que começa a interagir fora do time. Então ele é um cara que vai impactar em outras áreas, né? As relações internacionais. Ele interage com outros times da empresa, sabe de algumas coisas, impacta em outros times, que quer impactar em outros times. É o seu trabalho não afetar só o seu silo ali. Sim. É o seu trabalho afetar outras áreas da empresa, né? E assim vai. Então, a evolução de cargos aumenta a responsabilidade, aumenta a atuação e, sinceramente, quanto mais você sobe, menos você escreve código. Uhum. Falando pra galera que vai programar. Você menos escreve Então, uma hora a código. gente se livra disso. Não. Ah. Não. Mas você deixa de escrever menos. Por quê? Você vai passar muito mais tempo pensando em escalabilidade, você vai pensar em arquitetura, você vai pensar em boas práticas, você vai pensar em discussões com o time de negócio, porque às vezes você vai ter uma pessoa de negócio que ela não sabe traduzir para o tecnês, ela não entende a sua fala. Ah, eu tenho que enviar uma mensagem para um serviço XPTO. A pessoa vai ficar assim, batata. Entendeu? Então você tem que também, aí entra a questão de soft skill. Aqui é mais soft skill, cara. Uhum. Saber se comunicar com a galera de negócio. Você E aí é uma coisa incrível, hein? Você você é um sair tradutor. do tecnês e conseguir você mesmo traduzir a necessidade de negócio daquele usuário, converter ele para técnico e diante de alguma dificuldade explicar para ele o que está acontecendo. Você não vai falar ele, porque a aplicação, tô atrasando em um dia a entrega porque deu um erro no log tal que está impactando em tal transação do banco de dados. O cara vai ficar, mas eu não quero saber. Onde está dando erro? Na parte de transação bancária. O quê? Então, a gente está achando um valor aqui de erro, depois eu publico um documento detalhando. Caramba, é uma saber coisa que desenrolar. incrível. Saber Saber comunicar. simplificar. Sim. Saber comunicar. Não é nem simplificar necessariamente. É a comunicação. Grosso modo mas é comunicar. Muito... Então, assim, um quanto antes vocês conseguirem trabalhar essas questões comunicativas, saber traduzir o técnico para negócio e negócio para técnico, quem ganha são vocês. Uma pessoa sênior, se ela não tiver soft skills, ela não vira especialista. Ela pode ter a maior hard skills Se a do mundo. empresa vir fazer essa pessoa que não tem soft skill virar especialista, quem está errado é a empresa. Entendi. Né? Como, tipo assim, na minha cabeça, porque, por exemplo, nas outras áreas não tem essa escalabilidade, tipo assim, de cargos. Sim, Como que um estagiário, por exemplo, que eu imagino, estagiário vai virar júnior, ok, vai encerrar o contrato de estágio, normalmente com a faculdade. Você tem um contrato aqui, normalmente o júnior CLT. O que faz um júnior virar um pleno? Qual que é essa? O que muda essa chavinha? postura dele, as entregas dele. Soft skill, postura e comunicação. Certo. Como é que ele se porta nas reuniões do time, nas cerimônias, né? Uma daily da vida, uma semanal. Vamos só uma coisa, entre o estagiário e o júnior tem o trainee, né? Tem o trainee. Ele fica entre o estagiário e o júnior ou entre o júnior e o pleno? Não, é que na verdade o trainee, aí vai de empresa para empresa, Uhum. mas o trainee ele é um esquema diferente. O estagiário é aquele cara que ele recebe uma bolsa de estudos, só que ele pode simplesmente acabar aquele contrato. A empresa está ali e tal, está ajudando. O trainee é um cara que a empresa cria. É um cara que... Um programa de trainee é com o intuito da empresa selecionar
os melhores jovens talentos com o intuito de manter aquelas pessoas dentro de casa. Banco faz muito isso. Né? Banco você vai ver, por exemplo, principalmente o BTG e o Itaú. Cara, eles abrem uns programas de trainee que a galera começa quando tá na faculdade e a galera continua crescendo ali dentro. Fica a vida inteira lá, né? O cara chega, tem gente que vira sócio. Que da hora. Então assim, Caramba. é por crescimento, é você criar dentro de casa. Você moldar a pessoa 100%, né? Tem empresa, por exemplo, que tem a cultura de contratar somente sênior especialista. Deus abençoe. Beleza, já estive em casos assim. Eu gosto de trabalhar quando eu posso contratar júnior. Que legal. É irritante às vezes? Onde que manda o currículo? Mas é uma Eu mágica. não estou contratando ninguém. É irritante às vezes? Mas eu penso da seguinte forma, você capacitar pessoas dentro do seu time é um sinal, psicologicamente falando também, faz com que ela queira ficar ali, na maioria das vezes. Lógico, se ela quiser sair, boa sorte na sua jornada, vida que segue, a gente se encontra com certeza em alguma outra empresa, algum outro evento, essas coisas. Mas você capacitar essa pessoa dentro de casa, pra você ter uma noção, eu montei um time já que ficou quase 4 anos. Para uma startup é muita coisa. Mas por quê? Foi uma galera que começou ou com transição de carreira, era uma pessoa que era analista e ela queria ser engenheiro de dados. Beleza, vem como júnior pleno ali, vamos ensinar engenharia de dados para esse cara. Ele vai correr atrás do dele, a gente vai ensinar aqui dentro de casa e beleza, vai ter um júnior, vamos ensinar dentro de casa também. E a gente vai evoluindo esse cara aqui dentro. De uma certa forma, você molda ele às suas necessidades, e quando eu falo as suas, é a da empresa e também a forma como você trabalha. Sim, mas uma coisa que me pega é a questão do tempo, por exemplo. Uma pessoa pode fazer, 10 anos sendo júnior. Isso é relativo. Isso é muito relativo. Num cenário, sem essa bolha que a gente teve na pandemia, que a galera virava especialista em 6 meses, de fato, como era vendido, tem alguns steps, geralmente. Tem empresa que tem empresa... Aí vai de empresa para empresa mesmo. Tem empresa que coloca, você só pode pular de cargo depois de X tempo. Entendi. Entendeu? Ou dentro de cada um deles, o que é mais comum fazer, que são os steps. Que é o Júnior 1, Júnior 2, Júnior 3, Júnior 4. Quando chega no 4, você vira pleno. Pleno 1, 2, 3. Então é mais ou menos essa pegada. Entendi. Então vai depender muito da empresa, vai depender, assim, também do quanto é que a pessoa entrega. Cara, sinceramente... a gente sabe que é difícil, mas tem profissional sim no mercado que ele entra, por exemplo, como júnior pleno, o cara entrega de um jeito, se comunica de um jeito que você fala. O cara atua como um sênior. E aí você vai o quê? Só lapidar. Lapidou, tá entregável, promove o cara. Promove aquela pessoa. Sim. Entendeu? Então, assim, é relativo, vai variar da empresa, vai variar do profissional. Tem empresa em empresa. Desculpa atrapalhar, a gente tem... lembrando aqui o horário, a gente passou um pouquinho do tempo, então o que acha a gente ir pro Vocês que bate-pronto? mandam, pô. Solta a vinhetinha do bate-pronto pra gente aí, Júlio. Bate-pronto, você olha nos meus olhos, faz uma pergunta, a primeira palavra que vem na cabeça e responde. Eu não gosto disso. Então vamos lá pro bate-pronto? Tudo certo? Vambora. Vixe. Idade. 28. Cor favorita. Azul. Número da sorte. 7. Comida favorita. Cara, são muitas. Doce ou salgado. Salgado. Time do futebol do coração. Não gosto de futebol. Time de basquete do coração. Fico em dúvida entre o Lakers e o Bulls. O cara sabe. Uma viagem dos sonhos. Cara. Pô, como é que é o nome? Tibete. Dia ou noite. Pra quê? Trabalhar. Noite. Cachorro ou gato. Os dois. Superpoder dos sonhos. Não ter ansiedade. Sei lá. Cara, eu quando era criança queria ser o Hulk, por causa do meu tamanho. Muito bom. Só faltou ser verde. Exatamente, só pra poder esmagar. Bora lá. Um vício. Sudoku. Nossa. Bom, o jogo. Caraca. É muito bom. Rede Gosto social pra caralho. favorita. Não gosto de redes sociais. Frio ou calor? Hoje eu tô mais pra calor. Já fui mais do time frio. Um defeito. Perfeccionismo. Mentira. Impossibilidade. Sorte ou trabalho duro? O quê? Sorte ou trabalho duro? Trabalho duro.
Futebol, videogame, pra tirar um lazer ali. Você prefere algo mais eletrônico ou algo mais ao ar livre? Cara, se falar assim, um vôlei de praia, um boxe, curto. Mas um videogame também curto. Game favorito? FIFA ou Mortal Kombat. E pra finalizar, melhor curso da Unimar. Apesar de eu não gostar de futebol na vida real, FIFA eu gosto muito. Pra finalizar, melhor curso da Unimar. Os que eu dou aula. Uau. ADS Computação. Esse foi o nosso bate-pronto. Foi bom, eu gostei muito. Foi engraçado. Principalmente a parte do superpoder. Ah, não. Um superpoder, não ter ansiedade. É, seria Muito incrível, bom. né, cara? Nossa, seria muito seria bom. muito incrível. Acho que a humanidade estaria evoluída demais se não tivesse ansiedade. Exato. A E minha o uia falou assim, gostei dessa. Augusto Cury nem publicaria tantos livros assim. Nossa. Passaria fome. Já assisti, já li muitos dele. Aí, cara. Já pensou? Imagina ele que é ansioso, a mãe é psicóloga. Tá errado. Não pode, não bate a conta. Tem alguma coisa pra falar, professor? Queria dar Cara, algum na verdade, eu recado? queria agradecer a vocês mais uma vez pelo convite, um papo muito legal. Muito bom. Confesso pra vocês que eu estava assim ansioso, Luiz, sabe? Que eu falei, mano, como é que vai ser isso aí? Porque, assim, né? Mas fico legal, a iniciativa de vocês também é algo extremamente interessante. Falo pelo formato, em termos de forma como o conteúdo hoje ele é consumido. Uhum. Se fosse uma palestra não ia rolar. Aí sabe porque é algo hoje que é considerado maçante, Sim, dependendo da sim. situação, né? Mas assim, parabenizo vocês pela iniciativa, principalmente por vocês estarem logo no início do curso. É difícil ver esse tipo de iniciativa no início. A gente começou no Que bom, passado. Justamente, mais um Sim. motivo, entendeu? gente- Pô, no primeiro ano de vocês, vocês já Sim. começarem uma dessa, É muito bom ver isso. é algo muito bom. Ficamos felizes. Então, assim, no que vocês puderem continuar evoluindo, puxar a galera de fora também. E lógico, no particular de vocês, crescerem profissionalmente, mas também quem assiste, quem consome o conteúdo, pô, vocês vão estar. Eu que queria agradecer. Obrigado. Eu que fiz o convite, então eu queria agradecer de verdade. Aí não falou um não. Convite. Convite. Invadi a sala dele com todo carinho. Eu lá assim, mas quem é você aqui? Você não é meu aluno. Não, eu quero te convidar. Ah, tá bom. Nem dei boa noite pra turma, cara. Eu que tava dando monitoria lá naquela sala. Verdade, vocês estavam lá no Code Experience, verdade. E você, Luiz, tem alguma coisa pra falar para Ah, nossos queridos Code Lovers? Maravilhoso. Eu saí mais inteligente daqui. Eu pouquinho também, mais sim, inteligente um eu pouquinho saí. mais. Coitados. A responsabilidade é muito grande. Não, mas é maravilhoso. Pessoal, muito obrigado por ter participado mais desse programa. Sei que tá todo mundo até o final, que nosso público é maravilhoso. Agradecer Amamos mais uma muito. vez o nosso querido Julião ali, sempre tocando barco. Sem ele Sempre não tem ajudando, podcast. assim, ele... Acho que não é nem tanto pela gente, é que é por ele mesmo. Nós somos os pais, o podcast ele é a mãe. E você, meu querido? Eu só tenho a agradecer a você, entrou comigo nisso, a gente tá junto, muito feliz, Passamos muito por altos obrigado, e professor, baixos. foi uma conversa muito interessante, eu Pô, fico fiquei contente. muito, muito feliz. E acho que tem mais uma pessoa que a gente tem que agradecer. Aquele ali, ó, que tá Ó. sentado ali, ó, assistindo a gente. Você é a nossa verdadeira inspiração, você que tá entrando na área de tecnologia, que tem um medo, que tem um receio de qualquer coisa. A gente já passou por algumas coisinhas assim. Alguns a gente- tapas na cara da É. vida. A gente tá aqui pra ajudar você. Você. Se É uma tiver piscina gelada. É. É uma piscina de água gelada. É. Todo mundo vai falar, entra, é gostoso. A água tá maravilhosa. Mas vale a pena. É aquela Vale. questão, todo mundo vai receber esse tapa na cara. A gente tá aqui só pra avisar. É. Porque ninguém me avisou. Não, mas outra, mesmo avisando. Aí a galera fala, é nada, quando eu entrar vai ser outro Vai esquema. ser Aham, baba. Eu vai sou lá, zica. confia no seu potencial. Pessoal, a minha função aqui é ser essa. Vocês vão tomar uns tapas na cara da vida. E dói, sai tomar um choque de realidade. E eu É. bati muita cabeça com meus pais, falando, poxa, por que vocês não estão me ajudando? Porque, ele falou assim, porque agora você é adulto, se vira. Então, tipo assim, faz parte da evolução. Então, quem tá nos assistindo, é difícil. A nossa área de verdade, pra você que tá É- entrando, é não é uma área complicado. fácil, mas pra quem gosta, é uma área muito satisfatória. Porque a hora que você começa a aprender, começa a aplicar aquilo que você aprendeu em aula, começa ali a desenvolver de verdade e entrega algo pronto, é uma satisfação assim que não tem igual. Você criar algo, ver aquilo sendo usado. Por exemplo, eu comecei o estágio agora, eu vejo que o pessoal tá usando o sistema que eu fiz, é algo maravilhoso. Eu sei a dor de cabeça que foi aquilo. Então, pra quem tá entrando na área, é difícil. Você vai chorar um pouco, vai tirar as notas vermelhas, mas vai começar a valer a pena. E eu queria agradecer. Finaliza pra gente, meu amigo. Tá, só continuando, você que tem qualquer dúvida de qualquer coisa,
manda mensagem pra gente. E, aliás, se você tem uma indicação de algum participante que queira vir aqui, que é da área, que... Porque você foi indicação, por exemplo. O Sim. pessoal indicou Eita. muito. Você conhece algum empreendedor da área que fala, eu quero no Codecast, manda mensagem pra gente, Chama o a gente vai Botega. a gente vai chamar, a Ou gente você que é vai receber empreendedor, você tá assistindo muito a gente, bem. quer estar aqui também. Você manda mensagem, eu queria agradecer a cada um de vocês. Eu A amo nossa muito lojinha carinho. vai sair, cobre o pessoal sair. da Atlética no Instagram. Vai lá, xinga um pouquinho eles lá, vai. Seu boboca. É. Então, muito obrigado a todos que estão assistindo a gente. Professor, obrigado mais Acho uma que é vez. Senhores, muito obrigado. Foi uma satisfação nossa aí. Igualmente. Muito obrigado. Eu que Gente, agradeço. Dá um tchauzinho ali pra aqueles lindos. Valeu, galera. Boa noite. Tchau, Boa noite. obrigado.